Olá, nossa querida audiência, eu me chamo Cosme Leite, sou contador, sou sócio da R Monteiro e sou host aqui no Pode Contar. E antes de começar oficialmente o nosso episódio de hoje, eu quero pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @rmonteiro.contabilidade no Instagram. Lá tem o link de todas as outras redes sociais da R Monteiro. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para não perder nenhuma webinar e nenhum episódio do podcast. E para começar, então, oficialmente esse episódio, hoje a gente vai falar de pessoas. Mas antes de trazer o tema, eu tenho uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Há muitos anos atrás, eu estudava, eu fazia ETEC de administração, e teve uma amiga minha que me falou uma frase, era uma frase de um desenho japonês, né, conhecido como anime, e falava assim, pessoas são pessoas e o céu é o mesmo em todo lugar. Por que eu trouxe isso? Eu não sei, mas a gente vai descobrir hoje no episódio de negócios de gente pra gente. E eu convidei a Tatiane Rodrigues e a Luciane Góes para dividir esse podcast comigo. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigado aí por terem aceitado. Eu que agradeço o convite. Essa introdução foi um pouco melhor do que o do episódio. Você tá passado. maravilhoso, Nossa. cara. Show de bola. Mas eu tive uma... Quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu tive um trunfo no último episódio, porque a gente meio que reverteu essa situação e foi muito legal. Mas para começar, então, eu queria que você, Lu, vou começar por você, se apresentasse e falasse um pouquinho quem é a Luciane. Ah, Luciane. Luciane Góes, gosto que me chamem assim. Mas eu gosto que me chamem mais de Lu. Lu, o que é mais Porque é mais íntimo? o Luciane, ninguém acerta, Cosme, né? Então já me arrumaram umas tretas com esse negócio, porque minha mãe, ela me criou assim, você é Luciane, você não é Luciana. Porque a Luciana é de um filme do Roberto Carlos e não sei o quê. Tem uma história aí que eu adoro a história do nome, né? Alguém teve o trabalho de parar e escolher um nome pra você, ou alguém, né? Porque Sim, tem muita gente envolvida sim, nesse momento, exatamente. né? Eu sou uma pessoa muito resiliente, determinada, gosto de arriscar também, né? Então, gosto de aventura, não conheço, vamos conhecer, vamos Tá com medo, aplicar. mesmo? Vai com medo. Isso. Tô numa fase da vida que eu posso fazer o que eu quiser. Né? Eu me importo, sim, o olhar das pessoas sobre mim, mas eu sou eu. É isso aí. Gosto de ser bem autêntica, né? Sou mãe, né? De 4, você sabe disso, Sim, a gente vai né? falar um pouco sobre maternidade. Nossa, assim. então assim, eu falo que a gestão de pessoas começa dentro da minha casa. Há alguns anos já, né? Porque o Alisson já tá com 34, né? Então, minha primeira experiência ali, com 15 anos, né? Sou esposa, sou filha, dedicada, né? Me dedico muito a essas áreas. E também a área de amizade, quem são meus amigos, quem eu gosto, quem tá comigo. Vai estar sempre comigo, pode contar sempre, né? Então, né? Gosto de viajar, né? Gosto de conhecer novos lugares, novas pessoas, né? E a família é a base de tudo, né? Tudo ali em volta deles, com eles e pra eles. É isso aí. Tá bom? Muito legal. Aí agora você vai ter que se apresentar Ai, também. gente, depois dessa super apresentação, faltam palavras. Não, você... Eu sou Tatiane, né? Eu sou mãe também. A Lu falando algumas coisas assim, veio muita memória, tipo, da inspiração que ela foi também na minha vida aí pessoal, profissional também, nossa, sem falar, não tenho o que falar. Estou na R Monteiro há um bom tempo. Antes da gente começar, eu esqueci de olhar minha data de admissão. E tá tudo bem. Mas eu chuto aí uns 14 anos da R Monteiro. Isso, com certeza. Me considero uma pessoa entusiasmada, assim. Eu gosto de desafios. Eu gosto de me sentir, assim... Será que vai dar certo? A mesma pegada da Lu, assim. Vamos com medo mesmo. Quando eu crescer, eu vou chegar nesse ponto, assim, de... hoje eu vou fazer e vamos, né... Ser mais... Eu acho que a maturidade... Aí, não falando de idade, né? Mas a maturidade faz com que a gente acaba deixando de se preocupar com coisas que não devem ser ser preocupantes, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu tô me descobrindo a cada dia. O Cosme acompanha aí minha jornada em relação a isso. E acho que a vida é isso. A gente buscando conhecimento, buscando autoconhecimento. E eu não gosto de me taxar, eu sou, né? Eu acho que eu estou nesse momento na R Monteiro, feliz, realizada como mãe, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso aí. Você trouxe o assunto de maturidade, eu vou falar um pouco disso, mas nessa sua vertente aí, porque a gente vai falar um pouco de empregabilidade também. Uhum. Lu, como que começou a sua história? Mas aí, eu vou usar até uma frase que você usou no seu episódio. Gente, pra quem não sabe, a Lu, ela também comanda um podcast, e a gente
vai falar dele também, Uhum. que vale super a pena assistir. Legal. É o... Qual que é o nome? Além do RH. Isso aí. O Além do RH traz histórias de pessoas que empreendem, né? Mas que tem esse desafio diário aí de cuidar de pessoas. E a Lu que comanda super bem. Então vale muito a pena acompanhar lá também. Lembrando que tanto o seu... A gente vai falar da Motivale, a gente tá falando do seu podcast, todos os links estarão na bio. Uhum. Então, vocês conseguem acompanhar todos nós por lá também. Lu, como que começou a sua história lá no início? Antes da Lu ser a Lu da gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. A Lu veio de uma família de 2 pessoas muito lutadoras. Né? Meu pai e minha mãe foram super simples, assim, né? Teve uma vida super simples, né? Então, no momento aí se encontraram, né? Vou resumir, senão eu vou ficar aqui falando do podcast inteiro, né? Sobre a história deles. Se casaram, né? Super nova. Acho que minha mãe tinha 19 anos quando ela casou, né? E de lá pra cá, uma batalha juntos, cresceram juntos, que eu gosto muito disso, né? Meu pai se tornou eletricista de manutenção em multinacionais, né? Então, ele teve postos bem bacana, assim. Minha mãe se dedicou ao lar no primeiro momento, só tinha eu uma irmã, então era mais tranquilo do que a minha vida dela. E eu tive tudo, Cosme, na minha vida, assim, Tati, tive tudo. Eu fui uma criança muito feliz, né? A gente não era rico, mas eu tinha uma vida média ali, né? Que eu tinha Natal, eu tinha tudo na mesa, uma casa boa, então, assim... Dessa humildade, eles cresceram junto e construíram tudo isso para a família, né? Que isso é a minha base hoje. Virou uma referência para você também, né? Totalmente, né? Então, eles são os meus lindos guerreiros, minha inspiração, né? Porque... E me tornaram o que eu sou também, né? Porque, assim, o que a gente deseja para um filho lá atrás? Que eles estudem, se desenvolvam, cresçam, uma ótima educação, né? Lá atrás, a Luciane era muito tímida, gente. Eu chegava à visita e eu queria entrar embaixo da mesa, assim. Não quero visita, né? Aquela coisa assim. Era o meu momento lá atrás, né? Depois que o meu primeiro filho nasceu, eu me... Transformei. Eu sou outra pessoa. A minha avó, que era viva na época, ela falou, quem é você? Não te conheço. E o Alisson, ele me trouxe fala pra vida. E trouxe mais coragem, talvez. E aí com o Edivânio, lógico, meu esposo até hoje, assim, né? As pessoas perguntam se os 4 são filhos dele, são filhos dele. Já tô respondendo aqui porque perguntam, tá, Cosme? Não é, né? Mas perguntam. A gente começou uma jornada tanto quanto, porque éramos novos, né? Muito parecida com a história do meu pai e da minha mãe, né? Mas nunca paramos, né? Então, a minha história começa assim, né? A pessoal, não sei se você já quer saber a profissional ou não. Não, vamos começar do começo. Esse eu aprendi olhando o seu podcast, tá? Teve uma pergunta que você falou, isso. Acho que a gente falou, não, pode voltar, eu quero saber lá de trás. Isso mesmo. E essa Lu, ela sonhava, ela tinha algum sonho, assim, profissional nessa época? Então, papai e minha mãe queriam que estudasse. Sempre. Era a regra. Era a regra, estudar. Então, a minha vida era estudar. Eu era a melhor aluna. Eu só tinha notas ótimas. Pergunto pra minha mãe. Ela adora falar que é verdade. Se eu tirava um C, eu chorava. Porque na época era A, B, C, D, E. Né? A minha época era essa. Então, assim, né? Eu gosto de compartilhar pra quem não, né? A minha também. Era também. Ainda, Tati. Ainda você pegou essa fase ainda, né? E eu só tirava A, B, A, B, A, B. E quando eu tirava C, eu já não já quero. Não era aquilo, Não né? quero aquilo, né? E aí, lá no ensino médio, eu escolhi secretariado. Mas aí já tava conciliando a vida de filho. Eu não parei, Cosme. No ensino médio, minha mãe falou, vai continuar estudando. Então, tive esse apoio aí. Né? E meu marido também. Senão, poderia um falar, não, vai parar tudo. Né? E lá no ensino médio, escolhi secretariado. Não sei por quê. Porque eu falei, eu podia ter escolhido administração. Tinha também, mas eu escolhi secretariado porque tinha que ser também. Né? Aprendi várias coisas bacanas também, né? Em relação à gestão ali, né? Chefe, aquela coisa toda. Mas eu falava, não, eu não vou ficar servindo uma pessoa, desculpa. Já tinha isso, assim, não vou ser a secretária daquela pessoa, exclusiva, eu queria mais também, né? E quando eu fui escolher a faculdade, aí eu falei, não sei o que eu quero, de verdade, eu não sabia. E primeiro, assim, eu não saí do ensino médio e já ingressei na faculdade, porque eu não tinha condições financeiras, né? Apesar de ter passado no vestibular para ciências contábeis, sinal aí. aqui na Unifec, em São Caetano, que era a Unifec antigamente. Eu passei.
Não sei porque também eu escolhi ciências contábeis. Sabe? Eu acho que eu não sabia muito bem, assim, o que eu queria, a parte administrativa, sim. Não área de saúde, não área de outras coisas. Isso eu tinha certeza. Não tive como pagar a Unifec e peguei e falei, deixa para outro momento. Trabalhando, né? Meu primeiro estágio foi na Telefônica. Então, foi uma escola para mim. Aprendi muita coisa lá. Tive gestores que eu me inspiro. Porque me ensinava aqui, tudinho. Tava começando o computador, mudando da máquina de escrever. Gente, tô me sentindo velha falando com vocês. Ai, meu Deus. É a maturidade que a gente tava comentando. Experiência. Mudando, né? De máquina de escrever para Windows já naquela época, né? DOS, já tinha DOS lá, mas eles estavam indo pro Windows já. Então, eu peguei essa migração, assim. Aprendi muito no meu estágio, que eu conciliava estágio, ensino médio e filho e marido já. Vida. Com 15 anos. Foi muito desafiador, mas eu faria tudo de novo, eu falo. Porque eu só fui melhorando, crescendo, aprendendo com os desafios que me apareciam. A vida foi te apresentando. Aí escolhi a administração, quando eu pude fazer, né? Por que administração? Porque eu falei, eu tenho várias possibilidades na administração. As pessoas falam que a gente escolhe a administração porque a gente não sabe o que quer. Não é verdade. Não É verdade? Não. A gente tem várias opções, a gente escolhe um caminho. Eu posso ir para marketing, fui uma aluna maravilhosa de marketing, né? Fui ótima em contabilidade, entendeu? Então, eu poderia ter seguido isso depois para minha vida, né? Mas aí, a psicologia lá, a professora de psicologia, tocou meu coração. E aí, RH na veia, assim, já tive aquele olhar, né, pro RH. Legal. Mas eu não queria RH, não sabia, né, ainda, né, também não explorava esse mundo. Eu queria fazer o lerite do funcionário. Aquele verdinho lá que eu recebia. Eu recebia e falava, o que tem atrás disso daqui? É isso que... Né? Eu queria, mas não sabia que tinha tanta coisa, né, Tati? Meu Muita Deus do céu, muita lei, né? Não sabia. Aí fui buscar. Na época, a gente tinha cursos fortíssimos no Senac. Eu acho que eu gabaritei os cursos do Senac. Na época. Na área de gestão de pessoas. Isso. Não, DP. Isso, departamento pessoal. Departamento pessoal, folha de pagamento ali na unha, cálculo. Jane deu uma professora muito boa que eu tive lá. Até encontrei esse dia ela no Instagram. Pessoas muito boas. Então, aprendi ali. Aí, ingressei nessa área primeiro de folha de pagamento, que era o que eu queria. Depois que eu descobri. O que estava por trás da folha de pagamento. A burocracia. E aí... Foi assim que eu comecei a minha carreira, que eu falo em RH, porque tá ali ligado, né? Sim. Que é a folha de pagamento. Nossa, legal. E você, Tati? Como que você começou a sua história? Mas eu quero saber da Tati criança. É verdade. Ai, tão bonitinha. Ai, gente, acho que eu fui uma criança muito feliz, assim. Espoleta, vejo a Isabela, minha filha. É muito parecida comigo, assim. Um jeitinho alegre, contagiante. E eu acho que eu fui assim. A minha infância criança mesmo, assim. Apesar de ser uma criança muito preocupada, cuidadosa, assim, com algumas coisas, não é aquela criança assim, vou fazer mesmo, e se eu quebrar o braço, tá tudo bem. Não, eu sempre ficava, e se eu quebrar? Sempre tive esse pezinho cautelosa. Atrás. Mas acho que eu fui uma criança feliz, eu tenho 2 irmãos também, que a gente tem uma relação muito boa com os meus pais. Minha mãe também se dedicou a cuidar da gente, depois que todo mundo ficou grande, já meio que se virava, eu falava, vou começar a buscar novos desafios. Aí ela começou a trabalhar, né? A gente já era maior de idade, já. Acho que eu já tinha uns 25, talvez. E meu pai sempre... Aquela família tradicional. A mãe cuidava dos filhos e da casa, né? E o pai cuida da questão financeira. E meu pai sempre foi incentivador para eu estudar, né? Ele sempre ficava ali no pé. Então, os meus irmãos nunca foi muito afim de estudar, né? Eles meio que é mais a questão operacional da coisa. E aí eu falei, na minha cabeça, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser veterinária, né? Minha mãe, ela sempre lembra, você falava que queria ser veterinária. Eu falo, não, nada a ver, veterinária que eu achava bonitinho. Não é, eu acho que não tenho dom para isso. Mas quando eu tive meu primeiro contato com a questão de burocrática, administrativa, que foi na ETEC, que eu fiz ETEC, ET, né? O pessoal, cada um chama de um jeito. Eu tive alguns módulos, e nesses módulos eu aprendi também a fazer lá o recibo de pagamento, o lerite lá na unha. Eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Acho muito legal ficar calculando o salário das pessoas. E aí foi na ETEC que eu tive. Foi logo em seguida que eu saí do ensino médio, que eu tive essa primeira experiência. Aí, saindo da ETEC, eu fiz administração, mas eu já sabia que eu queria fazer folha.
Aí fiz todo o processo na administração, só que aí quando eu cheguei, como você pega muita informação, é muita informação que você aprende na administração, você ainda fica, ai, será que eu quero, sei lá, fazer um marketing, alguma coisa, mas... No último, é que como eu fiz fundação, a gente tem os módulos que cada um vai optando por fazer no final do período, né? Então, você tá no último ano, não, no penúltimo ano, no terceiro ano, você opta, por exemplo, eu quero fazer uma ênfase em comércio exterior ou em RH. Aí eu falei, eu não tava na área de DP, de RH, eu falei assim, putz, e agora? O que eu vou fazer? Aí, no último, era novembro, eu lembro, que eu falei assim, vou entrar eu acho que eu tava querendo ir pra marketing, porque eu não tava na área do RH. Do né? RH, falei, de qualquer forma, né? Sim. E na faculdade, a gente não aprende departamento pessoal, a gente aprende muito a parte de RH, um pouco maçante, ao meu ver, porque eu tava focada no DP, né? Aí eu falei assim, vou pra marketing. Aí eu tive a oportunidade de entrar na R. Monteiro, em novembro. Eu lembro que foi no emenda do feriado do dia 2, que eu participei da entrevista. Essa daqui é a ótima candidata, que a gente já testou ela. Logo no começo, no começo, e ela veio. Era tipo, o feriado era numa quinta. O feriado era tipo numa quinta, e a emenda do feriado seria entrevista, tipo numa sexta. Ia ser 4 dias de feriado. Eu falei, não, eu vou. Aí eu fui, entrei na R. Monteiro, passei. E aí, foi quando eu tinha certeza, assim, era o DP que eu queria mesmo. Então, na faculdade, como já tava nos últimos minutos para escolher qual que era a área que eu queria me especializar, eu já falei, não quero marketing não, quero ir para RH, porque aí eu já tava tendo a vivência. Então, sempre esse foi o desejo que eu tive, de estou na faculdade aprendendo e estar na área. E aí, desde então, eu deslanchei, né, no DP. Sempre gostei de fazer folha. Hoje em dia, não estou na operação, né? Não sei se a gente vai falar isso mais pra frente, não vou já pular a etapa. Até porque marketing enche os olhos, né, também. Sim. Naquela época, encheu os meus. Assim, falei, nossa, quanta coisa dá pra fazer em marketing. O marketing antigo, né, ainda. A gente não tá falando nem do marketing atual, que mudou muito. Muita coisa. Mas o meu trabalho de marketing foi, assim, sensacional. Sim. Porque foi uma área que me tocou muito. Eu falei, nossa, tá tantas possibilidades pra fazer. Que bacana. Enche muitos olhos o marketing. Eu fiquei bem balançada na época também. Aí eu falei, não, vou pro DP. Aí eu entrei na R. Monteiro, assim. Então, a minha mãe fala muito que você queria ser veterinária. Mas o que eu lembro, a minha vida era trabalhar... Olha o sonho da adolescência. Não vou nem falar criança, adolescência, 15 anos. Eu tenho uma amiga que a gente até fala, até hoje brinca disso. Pra gente, a realização era, tipo, no meu caso, trabalhar no escritório, ter um carro e ter um celular. Essa era a realização da adolescente de 15 anos. E aí, hoje, se eu for pensar na adolescente de 15 anos, hoje eu me sinto realizada. Ainda tem um bônus que é ter uma filha, um casamento legal e tal. Mas eu sempre sonhei, assim, em trabalhar em escritório. Eu achava legal ficar mexendo no papel, essas coisas assim. Era muito gostoso de sonhar isso. E pensar que hoje, quando eu fiz assim, é que os adolescentes, na verdade, quando você fala, o sonho era ser um celular, os adolescentes hoje falam assim, peraí, mas como não ter celular, né? Sim. É uma perspectiva totalmente diferente. Sim. E a gente falou muito de recursos humanos, de RH, e falou de DP. E aí, existe diferença entre essas áreas? Bastante, né? Assim, eu acho que no todo a gente olha para pessoas, né, Lu? De forma geral, a gente olha para pessoas, mas de jeitos diferentes. Perspectivas diferentes, né? Quando a gente estava juntas, acho que a Tati lembra, né? Que eu reforçava muito para a equipe que atrás do Lerite tinha uma pessoa. Sim. Você gostaria que o seu pagamento viesse errado? Você tem compromissos, boletos, contas para pagar, e talvez aquele valor que você errou na folha de pagamento, a pessoa vai ter uma influência na vida pessoal dela, né? Na vida dela, né? Então, era esse cuidado que eu sempre trazia para as meninas, né? Porque... Deixa eu te falar que ainda uso essa sua tática, Lu. Olha! Porque é uma grande verdade, né? Tem aquela questão lá do CNPJ, do CPF também, que a gente tem que trazer, às vezes, para a realidade, que atrás do CNPJ tem um CPF também. Sim. Porque vê lá hoje a R. Monteiro, a gente sabe da história da R. Monteiro, como começou, quem teve o sonho, e às vezes os empregados também esquecem, então acaba misturando, né, o CNPJ com o CPF. Mas a gente tem que olhar para a pessoa, é folha de pagamento, são obrigações, é FGTS, é tudo dele, é benefício, o que for, é a pessoa. Sim. Tem a diferença, mas é interligado, não dá para separar. Exatamente. Na minha visão, não dá. E Sim. tem empresas que ainda separam muito mesmo. A Tati é uma pessoa que queria só DP. Hoje eu já vejo ela com olhar assim, ampliado. Tanto
autoconhecimento, né? Que faz uma grande diferença. Sim. E que você pode transbordar isso para outras pessoas. Eu vejo a Tati nesse momento aqui, né? Nas conversas que a gente consegue ter de vez em quando. Porque é muito raro a gente conseguir mesmo sentar, né? A gente conseguiu esse ano, porque a gente marcou. E eu cheguei super atrasada. Tati, socorro! Para trocar essas figurinhas, né? Porque tem pessoas. Nos dois casos, né? É uma área técnica, é uma área que tem lei, tem tudo isso para seguir, padrões, né? Tem social agora, que na minha época não tinha, né? A Tati está mais avançada, né? Eu dou graças a Deus que dá. Né? Hoje o DP tá totalmente tecnológico também, né? Que é muito bacana. A gente começou lá, ela começou... Atualizando carteira, minha primeira atualizando atividade. a carteira, ela não esquece disso, né? Não esqueço. Aí esse dia chegou a carteira de trabalho na Irmão Tereu. Que isso tá fazendo aqui? Tipo. É muito antigamente Quem era mandou? normal, né? Uhum. Quem mandou? É, tipo isso. E o Luiz justificando, assim, não foi. Não é que chegou assim, não Mudou tirou- bastante, Sim. né? E eu acho que essa mudança em departamento pessoal, administração de pessoal, o pessoal fica brigando, que a gente fala DP, parece que delegacia de polícia. né? Mas é um nome usual, né? Então, assim, vamos respeitar o vocabulário que a gente tem, né? Então, a gente fala DP, a gente aceita. Administração de pessoal, a gente aceita. Né? Colaborador, funcionário, empregado. Vamos respeitar cada vocabulário né, daquela empresa, como gosta de ser tratado, de né? utilizar também, Daquela né? cultura, né? E aí, o que acontece? Tudo isso, as leis, tudo por trás, é muito técnico, é maçante, né? Mas, pô, pensa na pessoa ali, né? Um momento, eu queria fazer direito trabalhista, já queria fazer advocacia, porque eu me apaixonava pela questão. Eu fiz. Né? Ela fez. É. Eu fiz pós, não fiz. Ela também fez pós, mas a sua foi diferente da minha. Uhum. Porque é encantador você saber, você se apoderar do conhecimento e poder falar, Cosme, seus direitos são esses. Não é legal? A gente é consultor do mundo. Você fala que é de departamento pessoal, as pessoas já querem. Então, eu vou sair da empresa, você ajuda a me calcular minha decisão? Sim, sempre. Não é verdade? Sim. Né? Então, a gente acaba ajudando muitas pessoas também, né? Como departamento pessoal. Né? Teve uma coisa que você trouxe, assim, que eu acho muito legal. A gente falou um pouco disso no último episódio, que é o que tá por trás daquilo que a gente faz. Uhum. A gente, às vezes, olha... e, às vezes, a gente tem uma visão minimalista de, tipo, eu tô numa operação, tô calculando, um salário, né? Enfim... Mas é isso que acho que esse toque de carinho que a gente tem que dar pro trabalho também transforma a gente em profissionais diferenciados. Isso. Que é entender o motivo pelo qual eu faço aquilo. E aquilo não se caminha sozinho, né? E esse olhar de pensar DP e RH como duas áreas, que uma que seja um pouco mais legalista, mas que olham para pessoas, também é importante para que quem entra na área saiba que tá lidando com pessoas de qualquer forma. Sim. É verdade. E teve algum momento que vocês viraram a chave e falaram assim, nossa, agora eu sou uma profissional de pessoas. Teve algum momento assim? A Tati pode falar a parte dela. Olha, virar a chave e falar agora eu sou uma profissional de pessoas, eu acho que foi quando... assim, o tempo que eu construí na Irmão Monteiro em relação a departamento pessoal, eu acho que na época eu não sentia isso. Hoje em dia, olhando pra trás, eu falo, nossa, eu fiz muita coisa, né? Aquela questão do merecimento que a gente às vezes se sabota, né? Sim. Isso. Mas eu acho que no momento em que eu passei a estar ocupando o papel de coordenação, eu acho que eu me enxerguei assim e consegui... E não o fato de eu ser uma coordenadora, né? De eu estar como coordenadora. Mas ver as pessoas evoluindo através da minha gestão. Aí eu consegui entender qual que era o meu papel. E olhar e falar, eu acho que tá... Não, eu acho que ser uma profissional de pessoas, eu acho que é meio... me subestimando, assim, sabe? Me auto-vangloriando, não sei se seria essa palavra. Mas eu acho que eu estou a caminho disso, assim. Eu acho que não tá nada pronto ainda, tá sendo construído. Mas ver pessoas sendo desenvolvidas, sendo profissionais através da minha gestão, eu acho que me dá felicidade, me traz alegria. Aí agora você me deu o melhor gancho que eu podia pra falar da Lu. Porque a Lu tem um carinho muito grande pela profissional que ela te ajudou a construir, né? Uhum. E aí, Lu, como que é olhar a Tati desse jeito? Nossa, eu falo da Tati no mundo, né? Qualquer lugar eu falo da Tati, porque eu tive outras pessoas na trajetória, assim. Sim. Mas a Tati, vou falar dela, né? Ela chegou de mansinho, estudando administração. Ela tem muito potencial.
Ela sempre teve. E eu sempre, Tati, eu jogava, toma. Sim, é verdade. Toma porque eu sabia que ela Da conseguia. capacidade dela. Então, o maior desafio da nossa vida na R Monteiro foi a implantação da domínio. E muitas coisas são na responsabilidade da Tati já. Foi em 2014 que a gente fez essa migração. Porque eu sabia que ela conseguia. Tinha que colocar as médias, Léo, Tati. Eu ficava assim, tá? Ela ficava assim. Porque parece que ela não acreditava que ela conseguia. E eu falei, vai que você consegue. Então, é lindo ver. Eu falo que é o meu estudo de caso de sucesso. Eu tenho 4 em casa, que são 4. E tenho algumas que são... Tem a Gleice também, que trabalhou com a gente. Ela escolheu outro caminho, mas tá lindo o caminho dela também. E fazer parte, saber que a gente fez parte, de alguma forma nisso, é muito gratificante. É melhor de qualquer presente. Eu já tenho presente em vida. Presentes reais, E não tô falando só de agradecimento, não. É de parceria, Então eu falo, hoje eu não sei muito DP, não. Mas eu tenho uma consultora ótima de DP aqui. Do meu lado, Tati, isso aqui. Eu tô num cliente lá, acontece alguma coisa, eu falo, é isso aqui, é assim agora? Eu sei que mudou algumas coisas, mas algumas coisas permanecem. Mas o básico é sempre o básico, Isso mesmo, Então, a Tati, pra mim, é uma felicidade. E quando ela foi... ela não acreditava que ela poderia coordenar. Eu ia falar sobre isso. A Lu foi a primeira pessoa que acreditou. Querida, vai, minha filha. Porque você tem tudo. E assim, o líder nasce pronto. Alguém acredita nisso? Não. Tem pessoas que têm algumas habilidades mais fortes. Sim. Pra liderança. Vai aprendendo dia a dia ali, sofrendo, apanhando, testando pessoas, trabalhando com perfis diferentes, Então, é isso que é Tati, eu acredito, Você deve saber mais do que eu, que você tá mais pertinho agora. Mas eu vejo de fora orgulho da Tati, orgulho de você, pela sua trajetória também, Que entrou lá atrás. Nossa, e sim. que, eu adoro ver você, a Di, Que são pessoas que ingressaram depois, a gente desenvolveu. Sim. E é um sucesso hoje. Pra mim é tudo case de sucesso, vocês, As pessoas falam, porque você trabalhou. Não, é porque a gente fez um trabalho legal e as pessoas cresceram, desenvolveram. Então, eu entrei, tinha 7, mais ou menos, pelas minhas contas, quando eu entrei. Nossa. E saí com mais de 20 pessoas desenvolvidas, com plano de carreira, com tudo dentro. Sim, tudo funcionando. Sim. Então, isso para mim é muito gratificante. E a Tati é um caso à parte. A gente vai ficar aqui o podcast todo, uma falando da outra. Foco no... Obrigada, mas eu lembro que quando eu tive a primeira oportunidade de transformar... De sair do operacional e ir pra liderança, ela era a primeira pessoa. Não, vai, você consegue. E na época eu tava me preparando pra casamento, eu não tava com a cabeça pra isso. Teve já teve uma antes mesmo, é verdade. E ela falava, não, você consegue. Gente, eu gosto de fazer folha de pagamento, é o que eu sei fazer. Eu não acreditava que eu poderia exercer um cargo de liderança. Mas eu acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer, Que eu lembro que você comentou isso também uma vez, acho que no podcast. E acho que naquele momento talvez não seria o ideal para eu estar num cargo ali de liderança. E hoje em dia eu acho que é o momento ideal, as pessoas ideais, você como meu diretor. Eu acho que me dá o apoio. Então, tudo aconteceu para que as coisas estivessem da forma que estão hoje, E aí, falando então de coração quente, assim, já que vocês estão, eu queria falar um pouco com você, Lu. Você é uma profissional do RH, profissional de pessoas aí, Isso. Mas você tem dentro da sua casa 4 outras estrelas que brilham muito em áreas diferentes também. Como que foi pra você, mãe, cuidar de pessoas e ajudar? E o desafio hoje nas empresas, na maior parte delas, também é pessoas. E você viu seus filhos crescerem, voarem, alcançarem voos altos e de áreas distintas. Como que foi pro coração da mãe, assim, aguentar? Porque uma foi para a área da educação, outra da área audiovisual. Esses dias eu vi que teve outro que tava fazendo teatro. Isso. E aí, como que foi? Então, mãe, Mãe é mãe, Não adianta. A gente quer só amor, a gente só quer coisas boas, Então, deixa eu falar pra Tati, ela vai falar a mesma coisa em relação a Isabela, Vai falar a mesma coisa, tenho certeza, Eu e a Edivane, a gente teve um combinado lá atrás. Que eles fossem livres para escolher o que eles queriam para a vida deles, A gente não poderia opinar. O Edivane, para você ter ideia, ele não tem, assim, uma escolaridade alta,
Ele começou vendendo sapato, né, na nossa vida, juntos ali. E ele foi se transformando, ele mesmo encontrando os caminhos dele. Hoje ele trabalha como despachante de taxista, né? Vou falar assim, porque é uma burocracia lá em São Paulo para você ter um alvará regularizado, legal. direitinho, não Uber, né? Táxi mesmo, né? Os táxis que ficam lá no aeroporto, né? São tudo regularizado. E ele saiu do taxista, do sapato, vendedor de sapato. Ele foi um dos primeiros que trabalhou na Besni, ali em Santo André, quando inaugurou. Era uma Besni grande, parecia um shopping, né? Naquela época. E ele sozinho, ele se encontrou no táxi, ele não copiou de ninguém, que eu acho lindo isso. A gente não tinha uma referência. Eu vou ser taxista porque eu tenho um parente. Ele não teve isso. Ele foi, escolheu e foi. E ficou por muitos anos no táxi, né? Trabalhando. E aí, há uns 3, 4 anos, acho que ele migrou, largou o táxi. Acho que faz mais já, até 5. Para virar despachante agora, entende tudo de documentação, de troca de carro, de alvará, aquela loucura toda. A vida dele é uma loucura, mas ele se achou, né? Então, nós somos livres, né? Então, a gente queria que os filhos também fossem livres, né? Eu tenho 4 pessoinhas na minha vida, né? Eu gosto muito de análise comportamental, vocês sabem muito disso, Sim. né? São 4 perfis diferentes. Eu sei muito bem o que cada um precisa, né? Eu tenho muitos executor lá dentro. 3 são executores. Eu tenho um que é executor puro. Eu tenho um executor comunicador. 2 executor comunicador, por sinal, eu tenho, né? E eu tenho um analista planejador, que é o caçula. Que saiu da curva, que eu aprendi muito ali. Porque lidar com aqueles 2, 3 perfis ali... Tava até dentro. Do que já se tinha de costume, isso. assim, né? Aí veio um com um perfil totalmente diferente. Da maternidade. Então, a gestão de... Por isso que eu falei que a gestão de pessoas é dentro de casa. Né? Com o marido, com o filho, por conta disso. Perfis diferentes. Então, eles tiveram a liberdade de escolher o que eles quisessem. Sempre. O Alisson começou lá no TI, na informática, no suporte mesmo ali, né? Ele começou dessa maneira. E aí ele foi se achando em outras coisas, DJ, e a gente sempre apoiando. Cosmo, uma coisa que meus filhos têm, em tudo que eles quiserem fazer, porque são todos do bem, graças a Deus, é o apoio do pai e da mãe. Assim, incondicional, todos, né? Mas cada um no que eles precisam, né? Porque eu dou uma coisa para um que eu vou dar para o outro, porque o outro não quer aquilo, né? É igual funcionário, perfil diferente, Sim. né? Então, assim, nós, né? Eu e a Divana, a gente oferece para os nossos filhos, né? São adultos hoje todos, né? Então, tem 5 anos de diferença, cada um também não é filhinha, né? Então, do Alisson pro Heberson é uma distância considerável, mas todos se dão super bem, assim, quase. Porque o Rick e o Hebe, talvez os perfis ali, ó... Coisas de irmão. Mas é coisa de irmão, E são também, uma coisa bem interessante, gerações diferentes. Sim. Então, o Alisson e a Tice vieram de uma formação diferente, daquele momento diferente. Tiveram uma infância mais infância de verdade. A gente morava em casa também, né? Brincava na rua. Isso. O Alisson tem histórias pra contar. Machucado na cabeça, de ter caído, de sair pra jogar bola, né? Rick e Hebe já é um outro cenário de anos 2000, vamos falar pra frente, né? Que é outro cenário também. Então, eu tenho que ter cuidado com todos esse contexto. Porque eles não vão ser iguais nunca, né? A gente sabe que as pessoas não são iguais. E eu tenho que lidar. Então, o Alisson fez essa trajetória sozinho também, muito igual o pai. Muito independente. Muito, foi. Então, ele é o meu inspirador aí, né, dos podcasts. É uma coisa que eu amo por conta deles. E tudo que eles fazem, eu tô envolvida. Eu gosto de conhecer. A Tice na pedagogia tem muito a ver com gestão de pessoas também. Pessoinhas. Mini-humanos. Mas tem as pessoas que são os pais. Que também influenciam no trabalho dela diretamente, né? E a Tice adora isso. Ela que escolheu. Quando ela escolheu lá atrás, ela foi criticada por algumas pessoas. Ah, mas vai ser professora, ganha pouco, não sei o quê. E ela foi. Eu falei, vai.
liberdade para escolher a faculdade que você quer. Né? Melhor, às vezes, assim, na perspectiva das pessoas ganhar um pouco, menos, que nem é uma realidade isso, a gente tem que tirar isso por terra, mas a felicidade dela não tem dinheiro que pague. Não. E aí ela pode Ela galgar ama outras oportunidades. Cosme, e aquelas tá certo. crianças, ela não tem filho ainda, né, casada, mas ela pega como se fosse dela todas, não é só a turma dela, não, ela pega da outra turma. Pega, porque a Isabela estuda na escola que a Tícia estuda e ela me manda várias mensaginhas falando da Ela Isabela. cuida, ela gosta disso, né? Ela pega como filhos dela mesma ali. E eu falo assim: olha, uma pessoa de 29 anos, ela chegou, era concursada, no meio de outras que estão lá milhões de anos já, né? Se aposentando até quase, né? Olha o cenário que minha filha foi se inserir. Sim, Olha o cenário, né? É diferente. E aí, se adaptar ali entre, né, o que está e o que eu quero mudar, para ela é um desafio também, né? Mas ela, né? O Rick, ele tá na área de design, né? Então, ele que faz as minhas redes sociais, ele que cuida disso. Tá bem envolvido com podcasts também, porque o irmão contaminou todo mundo, né? E o Reb ainda tá se achando, vou falar assim, né? Ele tá se achando, tá testando algumas coisas, e ele tem liberdade para testar, enquanto tem a gente de suporte ali, para ver o que ele quer da vida dele, né? Tentou uma faculdade, parou, tá fazendo outra, mas eu não fico ali, sabe, cobrando, a gente ajudou a pagar, né, da Tice, a do Rick, ajudou, não pagou tudo, e a do Heberson também, eles que decidem o que eles querem, né? Eu só quero que eles sejam felizes. Olha, gente, é isso aí. Felizes. Muito legal, Lu. É muito legal, porque assim, querendo ou não, é uma forma da gente conseguir trazer... Porque é o que eu falei, mãe, muda só de endereço. E ter você aqui falando disso e tendo todo esse orgulho para falar dos seus filhos também representam todas as outras mães. Isso, e a maternidade não atrapalha a vida. É só você fazer gestão de tempo. Porque é corrido, é pesado. A Tati tá dentro agora de um contexto que ela viu eu estar lá, quando eu era gestora dela. Sim. Ela acompanhava tudo, porque eu sempre fui muito próxima das pessoas que trabalham comigo. Eu falo, eu não consigo ser duas pessoas, eu sou o que eu sou. Então, se eu tinha uma dor, um problema com o filho, ela sabia de tudo. Ela sabia da Tice, ela conhece a Tice. Sim. Hoje ela foi na mesma escola lá, mas ela já conhecia a Tice. Por conta que eu já trazia isso para ela, né? Então, eu acho que dá para conciliar, assim, não é todo mundo, né, também. Vamos respeitar difícil, né, os limites de cada um. É puxado. Bastante. Né? A gente tem que se organizar muito. Imagine eu com 4, a Tati tem um só. Nossa, guerreira, hein? Então, a Tati já me conheceu com 4, né, Tati? Já conheceu com 4. Então, ela sabia como eu balançava os pratinhos ali para lidar tudo. Né? O apoio é incondicional, temos que ter a rede de apoio. Eu tive, mas eu contei muito mais com escolinhas. A Ticiane, ela teve uma época que ela saía daqui, do municipal, e entrava na particular, que ficava na frente. Porque o municipal era meio período. Meio período. E aí você precisava do período inteiro. Minha prima foi essencial na vida da Tice e deu suporte para os demais também depois. Tem uma prima que é irmã, na verdade, a Simone, que até hoje é o meu braço direito. A gente é super parceira, né? Mas agora ela tem a vida dela. Eu tô super feliz que ela tem o emprego dela, né? Ela conseguiu fazer a carreira dela também, que eu adoro as carreiras, né? Sim. Mas ela foi essencial na minha vida também. Então, esse suporte, ele é necessário, sim. Que a gente não vai deixar lá de estar com a equipe no pico lá desse momento, 13º e um monte de outras coisas, por conta do filho. Mas às vezes a gente tem que deixar a equipe e olhar para o filho. Então a gente tem que saber conciliar muito isso, um equilíbrio muito grande. E aí você, Tati, a gente falou de geração. A Lu comentou que ela tem, né, os 4 filhos, eles pegaram 2 gerações, são gerações que vão se transformando, e você teve a sua filha num momento bem delicado, que a gente estava em pandemia. Sim. Como que foi para você, assim, esse momento de, primeiro, se descobrir gestante, e passar por esse período trabalhando, e depois vir a pandemia? Como que foram esses primeiros meses aí para você? Foi desafiador. Primeiro que a gente já fica mais sensível ao fato de estar grávida, né? Já muda os hormônios. E aí, de repente, eu estava no escritório e fui uma das primeiras a ter que ir pro home, porque eu entrava naquela situação de risco, né? Por conta da Covid e tal. E aí, assim, eu nunca trabalhei em casa.
E aí tem que lidar com essa mudança, não só minha, mas da equipe também, porque a equipe toda trabalhando em casa. A gente meio que foi bem conturbado, e é aquela mudança. E como a gente tá falando de DP, de área, né, burocrática, não era só a gente que tava passando por isso. Todos os clientes também estavam passando por isso, aquela ansiedade, coisa fechando. E aí, o que eu faço com a minha equipe que tá... O que eu faço com aquela lei, como era? A instrução que saiu à noite. Então, tava uma loucura. As MPs que passavam o pessoal. Isso! E aí eu recebi a ligação dos clientes. E agora? Eu sou um comércio, como é que eu vou fazer com a minha equipe? Então, a gente tava aprendendo junto com todo mundo ao mesmo tempo. Aí vinha a questão da maternidade. Passou-se, né, a questão do período da pandemia. E aí, quando a Isabela nasceu, ainda... Passou-se o período da pandemia, eu grávida, né? E aí veio a Isabela, que ainda estava em período de pandemia. Então, foi bem desafiador. Porque eu com uma criança aí, 5 meses, e em casa, não podia colocar na escola, porque nenhuma escola estava aceitando. Isso. Mas, por outro lado, eu acho que foi um momento importante para eu ter uma boa relação com ela de início ali. Aquela, tô dando... Porque eu sempre tive essa vontade, né? De ver os primeiros passos, de fazer a introdução alimentar. Então, por um lado, isso foi muito positivo para mim. Mas, por outro, aquela culpa, né? Que a gente conversava, eu falava, ai, Cosme... eu tenho que parar para amamentar, eu tenho que parar para fazer tal coisa. Você sempre me tranquilizando, até um ponto muito positivo aí em relação a Monteiro, que sempre muito acolhedor em relação a essa questão da maternidade. Não, se você precisar parar 10, 15 minutos para amamentar. É que eu tinha muita essa autocobrança, assim, de, meu Deus, eu tô no horário de trabalho, por que eu tô fazendo isso? Demorou um pouco para ter esse entendimento de que tava todo mundo passando por aquilo, todo mundo entendia. Então, às vezes, o cliente tava ligando, e a Isabela chorando, e uma loucura. E a rede de apoio também, que não tenho o que falar, né? A gente precisa dessa rede de apoio. Então, minha mãe me ajudou muito. Tinha reunião com o cliente, minha preocupação era ter reunião com o cliente. Tem reunião com o cliente, vou pegar a Isabela. E assim, eu moro a 30 quilômetros da casa dos meus pais, né? Então, pegar a Isabela, bebezinha, indo cantando no caminho, pra ela não chorar, foi uma loucura, assim. Mas eu acho que foi momentos que foi importante passar, né? A gente cresceu, né, como pessoa. Acho que essa questão da pandemia, a gente cresceu como pessoa. Na maternidade já é natural, a gente faz coisas que a gente jamais imaginou que poderia ter força para fazer. Eu jamais imaginei trabalhar com uma criança de 5, 6 meses em casa, porque o Vinícius trabalhava... Na época ele trabalhava à tarde, então ele ficava no período da manhã, né? Que a gente sabe, pais, né? Ficava no período da manhã com ela, e aí à tarde eu ficava com ela sozinha até a meia-noite, a hora que ele chegava. Então era o tempo todo ali, eu me dedicando e tendo que equilibrar os pratos aí, equipe. E foi na época que eu meio que tirei, quando eu voltei de licença. Eu meio que tirei a parte operacional, e aí eu tive a oportunidade de ficar executando mais a liderança, né? Que aí foi outras descobertas, novos desafios. Então, foi bem desafiador, mas eu acho que foi necessário, assim, para o processo, assim, para o desenvolvimento, até pelo meu contato com a Isabela como mãe. E quando a Lu fala de a gente ter filho, não ser um bloqueador, é possível? Eu acredito sim que é possível, mas depende muito do querer de cada um e da limitação, porque pra mim é possível, mas tem gente que tem mais dificuldade, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu acho que essa pausa, se for necessário, eu pego candidatas assim, às vezes, deu uma pausa, mas quero voltar depois, e eu acho que super válido também, né? Eu não vou eliminar nunca de um processo uma pessoa, eu até quero convencer o meu cliente que ela tá com muita vontade de voltar pro mercado, né? E que ela acompanhou algumas coisas ali também, né? Porque não adianta ficar em casa só na maternidade. O mundo tá acontecendo lá fora. Não é uma exigência nossa, é do mercado mesmo, né? Isso, porque muda muitas coisas. Por exemplo, faço uma folha de pagamento hoje de um jeito, amanhã já pode ser de outro jeito, né? Então, eu tenho esse olhar para a mulher, né? Porque todo mundo fala, a mulher tem mais de um papel, né? Sabe disso, mas não, em algumas empresas não é esse olhar. Aí, Monteiro, eu sei que a gente é muito humano aqui, né? Todo mundo. Vocês conseguem uma coisa inédita, que é o híbrido, né? Que muita gente não conseguiu ainda, né? Depois vocês contam o segredo pra mim. Quero muito fazer um bate-papo só sobre isso, porque eu acho que é possível. A gente dá essa liberdade pro colaborador também, né? Fazer as coisas, né? Ir uma vez só, não pegar uma condução lotada, né? Mas esse olhar pra mulher, o mundo precisa. Sim. Porque, assim, a gente tá,
maravilhosas. Tem processo seletivo que a mulherada domina. Aqui na R. Monteiro, como que tá o quadro? Hoje tá dando uma balanceadinha, né? Pelo Mas que eu acho vi que a ali. maioria é mulher, né? A gente ainda tá com a maioria mulher, mas a gente tem visto muito candidatos homens fazendo parte dos Isso, processos. Do Antes DP também, né? Sim. porque a área contábil e de DP era muito feminina. Isso. Aí começou a mudar e a gente tem recebido mais homens também. Então. Mas tem processos que a gente não liga pra isso. A gente não... Tá lá, na requisição. Mas eu vejo potencial, eu quero conhecer todo mundo. Eu ainda até tenho... Tudo bem, que tem alguns cargos que eu faço que não dá, né? Vai trabalhar lá no estoque, lá vai puxar caixa. Não pode ser mulher, né? A mulher tem toda essa força, não vai conseguir. Né? Não tem uma empilhadeira. Então, a gente entende o cenário. Então, aqui só pode... Mas eu tiro as mulheres nesse momento com muita dor no coração, porque vem muito mais currículo de mulheres. Até para esses cargos operacionais, entendeu? Então, é possível, né, Tati? A gente é guerreira ali, a gente consegue, né? Não só com os filhos, mas com a família. Tem pai, tem mãe, né? Tem tudo esse suporte que a gente dá também, né? Gente, vocês como mulheres, representando todas as mulheres que vão nos assistir, são incríveis. Né? A inteligência de vocês, assim... a capacidade que vocês têm de fazer tantas coisas e tão bem feitas ao mesmo tempo é uma coisa, assim, imbatível, não tem nem o que falar. Então, fico feliz, assim, da gente poder tocar nesse assunto, porque não é um lugar de fala, mas fico feliz de conseguir ter trazido... Não, a gente não tá acabando o episódio, mas de ter trazido vocês pra tocar nesse assunto, que eu acho que falar de pessoas também é falar dessas diferenças que nos completam. Isso mesmo. E aí, falando um pouco trazendo um pouco sobre a questão de DP e RH, vocês têm sentido que essas áreas, elas têm mudado muito ao decorrer do tempo? Olha, eu vejo que sim. E eu não tô falando só de DP, não. Tô falando de RH também, né? Até essa questão de inteligência artificial que você ouve falar em todo momento. A parte... E aí, o DP, ele ainda é uma área burocrática, a gente falou muito sobre isso, atualizou muito, mas é mudança todo o tempo. É social, é FGTS digital, essa medida provisória. Desde 2017 que a gente tem reforma trabalhista, aí sai uma mudança, aí melhora o que já estava lá atrás. Então, é uma área muito dinâmica, mas eu vejo que o RH também, né? Tô com um pezinho lá no RH, não tô 100% ainda, mas tô me envolvendo em alguns tá tendo algum tipo de webinar, eu tô querendo me envolver pra ver o que tá acontecendo lá fora também, porque eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento de forma ampla, né? E eu vejo que é mudança todo o tempo também, né? A questão de perfil de pessoas, eu acho que as coisas estão ficando mais leves em relação, não sei se a Lu concorda comigo, ela vai poder falar depois. Sei lá, 14 anos que eu entrei atrás da R. Monteiro, e como é que tá o processo seletivo hoje? Eu acho que estamos conseguindo deixar as coisas mais leves, né? Mas essa questão de RH mesmo, raizona, assim, ela fica, mas com um olhar diferente, né? As coisas, elas estão... Cada hora eu vejo que a tecnologia está sendo envolvida, e a gente está colocando isso a nosso favor, né? Tanto a questão do RH quanto a questão do DP também. Não acho que vai perder, né? A gente não vai se perder na tecnologia se a gente souber usá-la, né? De uma forma que vai nos ajudar. E aí eu acho que isso é para todas as áreas, né? Em relação à tecnologia. Mas eu acho que tá mudando bastante. E você, Lu? Nossa, Cosme. Se eu comecei a falar para você da datilografia, você imagina quantas mudanças, né? Eu costumo falar que mudou por conta da tecnologia, né? Então, hoje a gente tem muita coisa a nosso favor e tem que ser usada mesmo. Sim. Hoje eu acho que se falta tecnologia, você desperdiça seu tempo com uma coisa que você não precisava ficar ali, né? Gastando aquele tempo. Também, né, Lu? Porque acho que antigamente é muito achismo, né? Hoje em dia você fez o teste lá de perfil, você já consegue identificar, né? Isso mesmo. Mas eu vim de uma escola, vou falar de escola assim, porque eu sempre fui muito atenta a tudo que está acontecendo, mesmo não estando na área, né? E eu gosto de falar do meu primeiro processo seletivo, né? Que foi para entrar na Telefônica como estagiária, né? E naquela época, já faz alguns aninhos atrás... Poucos aninhos. Já tinha um processo seletivo estruturado, bonitinho, com respeito às pessoas, né? Eu subi aquela Portugal de Santo André com meu pé enfaixado, gente. Porque eu queria muito participar do processo seletivo da Telefônica, porque eu estava ali, ensino médio, filho, já tinha nascido, né? Eu queria fazer alguma coisa, a gente precisava disso, né? Para nossa vida pessoal, né? Eu e o Edivânio. E ele me ajudou a subir aquela Portugal com o pé, que eu tinha feito uma cirurgia no pé e estava subindo
né? A gente morava em Mauá na época, descemos em Santo André e não sabia nem que ônibus pegava. Sim. Não se atentamos a isso naquela época. E ele me ajudou, eu indo, né? Chega lá, era um processo seletivo, em grupo, né? Era psicóloga fazendo na época, né? Que, eu achei aquilo ali Incrível. incrível. Naquela época, já a gente tá falando, né? Muito tempo atrás. Então, a evolução, ela tem que existir. Então, tem algumas coisas que eu falo, a gente já fazia lá atrás, se você é inovador, se você olha o mundo, antes de virar uma regra, uma tendência, uma lei, o que é essencial. Se a gente pegar a história de como a gente começou lá, você estudou isso, né, na faculdade, né? Como começou as relações trabalhistas, a gente fala de escravidão, depois pegar toda essa história, você vê o contexto brasileiro, certo? Sim. É o contexto brasileiro. Não é muito bacana, não. Se a gente falar do departamento pessoal, numa época aí que já não era minha, graças a Deus, era aquele departamento que causava medo, porque não tinha um RH ainda determinado. Se alguém te chamasse lá, era para ser mandado embora. Sim. Então, teve esse olhar muito. E eu ainda, Cosme, encontrei, há uns anos atrás, como Motivale já, empresas assim, que tinha na portinha do departamento pessoal, que não era RH, o horário de atendimento para funcionário. Que me deixou muito triste. Eu falei, nessa época, a gente está nessa época, a gente já mudou de épocas. Então, tem muita gente ainda no modelo antigo, isso sim. Então, olhem para suas empresas e vejam o que vocês estão fazendo. Então, não tô falando, não é papo de consultor, não. É papo de quem vive a realidade. Então, muita coisa mudou. Então, se a gente falar de DP, era DP. Sim. Era folha de pagamento. Era lá, operacional trabalhando, um administrativo ali para fazer tudo, normalmente, né? E um DP para fazer folha de pagamento, que às vezes era o administrativo também. E aí tirar uma dúvida do funcionário, depende de alguma coisa ali, ponto. O horário ali, tá? Só da folha de pagamento. Você não quer saber se você tem vida, se você for no médico e o atestado, é esse olhar. Não esse olhar mais que hoje a gente tem acolhedor. Sim. Eu adoro me envolver com as histórias. Eu quero saber, por isso que eu falo, eu gosto de saber da história, eu gosto de saber da Isabela. Hoje não tanto que eu não consigo acompanhar, mas eu gostava de falar e gostaria de compartilhar. A Thaís, que trabalhou com a gente também, maravilhosa, a Thaís Sena. Quantas histórias a gente trocava, né? Que ela também tinha filho, né? As aventuras, né? Então, eu gosto dessa aproximação. RH tem que ser isso. E gestor tem que ser isso. Não é só o RH. Você, como gestor, área, né? você tá olhando pro seu colaborador, você sabe o que a Tati mais gosta? Você. Não precisa responder, não. Você não é o gestor dela? Sim, sim. Você sabe o que ela mais gosta. Se você fosse dar um presente para ela, você saber... Eu levo isso para dentro de empresas. Porque a pressão é tanta. Ele só quer o resultado ali, mas ele não sabe quem está do lado dele, trabalhando com ele direito. Não tem aquele relacionamento de verdade. Aquela preocupação, aquele cuidado. Então, isso mudou. Eu acredito que tem mudado ainda. Em algumas empresas, a gente está no modelo antigo ainda. Infelizmente. Gente, eu queria muito fazer esse podcast, porque nos seus podcasts, às vezes você faz essas perguntas incisivas, assim, pra deixar aberta. E aí, quando você fez aqui, eu falei, eu consegui, porque eu queria muito que você falasse sobre isso, assim, que desse essas questionadas pra quem tá assistindo, de se questionar mesmo, de olhar pra essas pessoas que estão lá dentro e entender que o negócio é feito por pessoas mesmo. Isso. E qual que vocês acham que tem que ser a maior preocupação que as empresas devem ter hoje em relação às pessoas? Olha, eu tô aí falando essa questão de administrar pratos, eu estou concluindo. É uma pós que fala muito sobre autoconhecimento, neurociência, mais voltado para pessoas. Não tem nada a ver com parte técnica, nada a ver com processos. E-social. Nada Pagamento. E é uma coisa que eu tô aprendendo bastante, assim, em relação a pessoas mesmo. Você ter empatia, você ter escutativa, E empatia, a gente pratica muito errado quando a gente fala de empatia, que fala, é saber ouvir. Não. Não é só saber ouvir, é se colocar no lugar do outro, né? A gente faz algumas coisas, eu não vou ficar falando, né, parte técnica, mas a gente faz algumas coisas que na nossa cabeça, eu tô tendo empatia.
E, em resumo, empatia é você saber ouvir e ponto. Não você aconselhar, mas comigo também aconteceu isso. Isso não caracteriza a empatia pelo que eu estou estudando. E eu acho que é isso, assim, olhar para a pessoa como uma pessoa mesmo, que é o que a Lu falou, né? Eu vejo que a pessoa tá passando por dificuldade, entender que aquele momento dela não tá bom, né? Não vou ficar dando desafio, sendo que a pessoa já tá tendo problemas pessoais, e aí eu vou tacar desafio na pessoa, sendo que ela não tá tendo um equilíbrio emocional. Então, acho que tem tudo isso, né? Envolve tudo isso. E eu acho que é o mais importante a gente ouvir as pessoas, né? A partir do momento que a gente consegue ouvir, a gente consegue ajudar, a gente conhece. Conhece na hora de, eu tenho que presentear, por exemplo, né? Então, tem tudo isso. E eu acho que, basicamente, o que eu tento fazer com a minha equipe é isso. Sempre escutar, deixar aberto para poder falar se não tá bom, se tá bom. E não sentir que a gente tá naquela fase de que você fala e aceita o que eu tô falando, né? Você ouve e aceita o que eu estou falando. Então, acho que é basicamente isso. E aí, Lu, e você? Qual que é a maior preocupação ela já das falou, empresas? ela tá estudando, ela tá dando aula já, daqui a pouco, tá né? vendo? Porque É isso essa aí. menina aqui é um perigo, ela é boa aluna, viu? É tudo isso que a Tati falou mesmo, né? Então, às vezes o pouco é muito para as pessoas, né? Então, falar, mas eu vou fazer só isso, mas ela tá precisando disso, né? Então, eu sempre provoco, né? Ela falou de ouvir a pessoa, mas é ouvir da boca dela, não da boca dos outros. Sim. Não é só através de uma pesquisa de clima que você descobre tudo, né? Então, você não vai ter surpresa com as pessoas se você está ali com ela, né? E vocês, como gestores, quem for gestor, vocês são representantes, você dá fala para essas pessoas, para vocês levarem as questões para a diretoria, né? Então, é muito importante. Tem que ter essa interligação, né? Não só no seu departamento, como departamentos que estão com vocês ali, que compõem, né, aquele processo, né? Que é uma coisa só, né? Fica muito dividido, né? Vou falar de contabilidade porque eu estou nenhuma, né? Mas fica lá o contábil, o fiscal, departamento pessoal, atendimento ao cliente. Não, gente, é tudo a mesma coisa, o cliente é o mesmo. Então, a dor é de todo mundo, o cliente é de todo mundo que está ali trabalhando, né, em prol disso. Não vamos dividir isso. A dor do Cosme é a dor da Tati, às vezes, em relação à gestão de pessoas. Sim. Você tem umas pessoas que você tem a gestão aí. E compartilha isso, traz para a mesa. Eu gosto de sinceridade. Não venha fazer aqui, fazer de conta, não. Tudo lindo. Lu, você acha que hoje o ego, ele atrapalha muito na gestão de pessoas? Que como você trouxe esse ponto, eu queria saber, assim, de você. O que você tem percebido, assim, das pessoas? Você falou um pouco de empatia, que é muito... não ficar também dando opinião toda hora. Às vezes a pessoa só quer desabafar, não quer a sua opinião. A gente tem que aceitar esse nosso lugar. Mas o ego, você acha que interfere muito? Eu tenho trazido muito ego, essa palavra. Porque RH, eu estou inserida, né? Eu não tenho ego. Eu sou o que eu sou. Eu quero levar o melhor que eu posso, onde eu estiver. Eu estou aqui com você, eu estou dando o melhor. Entendeu? Mas as pessoas normalmente, elas se colocam uma capa ali e vai. RH. Tô falando de RH porque eu tô inserindo no mundo de RH. E a gente também é gente. Então, ego não vai levar ninguém e tá em todos os lugares. Porque eu não estou, ela fala certinho, eu estou coordenadora. Porque eu sou a diretora. Você está a diretora, amiga. Infelizmente, amanhã pode acontecer uma tragédia e você não vai ser mais diretora. Pode acontecer tanta coisa na vida de uma pessoa. E às vezes até ela virar e falar assim, não me vejo mais nesse cargo. Isso. E aí, né? Exatamente. E tá tudo bem, né? Tomara que tenha essa consciência. E quando não tem a consciência, continua ali, teimando, né? Então, assim, o ego existe muito. Muito, 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 muito. Em algumas organizações, eu acho que até eles ajudam. Que esse ego, muita diferenciação, né? Se a gente for pegar os níveis maiores, né? Eu até ouvi alguém falando aí, eu não sei onde eu estava no lugar, e alguém falando, eu presto atenção às vezes, né? E falando assim, porque se fosse para não sei quem, né? Então, dentro da empresa, tem essa diferenciação. Então, tem que ter muito cuidado. Empresa familiar, tem que ter muito cuidado, porque, é a esposa, é o irmão, a gente pega... Não, tem que tirar isso aí,
esse ego aí, porque, eu sou... Não, você está. Nós estamos. No perfil comportamental, a gente fala que é aquele momento que você está. Daqui 6 meses, você já pode ter mudado. E eu gosto muito que mude. A gente acompanha algumas empresas aí pontualmente. Então, a Luciane está comunicadora, executora hoje. Amanhã ela está mais comunicadora analista. E eu trabalhei para isso. Eu já fui muito executora. Hoje, como empresária, eu tenho que ser um pouquinho de tudo. Já dei uma equilibrada bem bacana, assim, eu tô feliz com o meu resultado. Eu queria aproveitar, vamos só dar um parênteses aqui no nosso conversa para você falar da Motivale. Apresenta aí o que é, quem é a Motivale, o que faz a Motivale. A Motivale. A Motivale, a gente está há 7 anos no mercado. Foi o momento que eu resolvi levar para mais empresas o que eu consegui implantar de melhor, né? Tanto na R. Monteiro como em outras empresas, porque, lógico, já tinha modelos quando eu fui ingressar na R. Monteiro, que é aquela história que eu já contei no meu podcast, depois vocês verem com mais detalhe lá, né? Isso aí, vai estar tudo linkado. Vai estar lá, né? Porque eles estiveram lá comigo, Luiz e a Diane, né? Eu não queria contabilidade. Não queria trabalhar em folha de pagamento em contabilidade. O que é isso? Uma loucura. Eu já sabia, já imaginava, né? Então, eu não queria. Mas me convenceram. O seu Raimundo me convenceu. Eu falo que foi o seu Raimundo que me contratou, não foi o Luiz. Será que ele fica bravo comigo? Porque nada, a gente usa o R. Monteiro do seu Raimundo até hoje, né? E aí, aqui, na R. Monteiro, a gente já construiu muita coisa bacana. É o meu espelho aqui, porque aqui eu tive mais oportunidade. Luiz e seu Raimundo me deram essa oportunidade de a gente fazer, construir, pensar nas pessoas, porque o seu Raimundo era muito isso, né? O Luiz também é. Então foi fácil por conta disso. Não, fácil não foi, né? Porque tinha uns desafios, né? Ali, né? O meu perfil é muito diferente do diretor, né? O Luiz é totalmente diferente e dava certo, né? A gente se combinava e a gente realizava. Vocês foram inseridos, né? Nesse ambiente que já estava nesse movimento, né? E aí tem um momento que você fala, poxa, eu acho que eu posso fazer isso para mais empresas, né? Já atendia o cliente aqui, o cliente queria copiar, deve ser até hoje, né? Algumas coisas que a gente faz, né? Aqui, né? Internamente. O meu maior desafio foi não ter o meu... na R. Monteiro foi não ter o meu cliente interno ali. Eu era o funcionário é do cliente. Não é meu. Foi o meu maior desafio, resumindo assim, né? E aí, quando eu vi que era possível, tudo que eu estudei, tudo que eu já tinha visto em RH, nas outras empresas também, que eu fiz, eu participei de indústria, serviços, então eu já vim de um mundo agitado aí fora também. A qualidade me mordeu uma época também, eu gosto muito da área da qualidade. Eu acho que é essencial em todas as empresas ter processo, e eu tenho levado isso, né? Ainda, como RH, eu levo processo, gente. Porque tem que ter processo. Se vai fazer minha consultoria, tem que ter os processos de RH mapeado aí pra gente, né? Olhar de vez em quando se estão fazendo como a gente combinou, se é auditado, tudo certinho. E aí eu decidi empreender, né? O Luiz, na época, ele falou assim que eu tinha esse perfil, porque eu me sentia R. Monteiro total. Eu já era a Luciane Góes Monteiro, né? Então, assim, eu gostava de participar mesmo. Eu tinha cuidado com a R. Monteiro, porque, pra mim, não sei se vocês sentiam, mas pra mim, eu fazia parte ali, era o meu mundo, né? Então, eu tava muito... Eu falei, vou levar isso aí pro mundo, né? E aí, me desafiei, né? Porque empreender, vocês são contadores, né? Você sabe que não é fácil mesmo, né? A gente abraça um monte de outras coisas. A administração me ajudou, né, Cosme, um pouco, ter esse olhar um pouquinho para marketing, um pouquinho, né? Então, eu falei, eu não vou começar a Motivale, às vezes eu falo R. Monteiro. Eu não vou começar a Motivale se não tiver um site, se não for um pouco, me apresentar já um pouco profissional. Mesmo que eu não tenha muitos, só o case da R. Monteiro e das empresas que eu trabalhei. Já quero começar assim. E aí foi levar isso para o mundo, estamos há 7 anos aí. Então eu entro fazendo um diagnóstico, vendo em que momento a empresa está, porque ela está em um momento, ou ela não tem nada, ou ela tem alguma coisa. Ou alguém fez alguma coisa e colocou na gaveta, já encontrei também. E a gente não desperdiça nada, porque tem uma cultura ali que eu tenho que manter algumas coisas. A gente quer melhorar essa cultura, se não tiver, né? Então, eu entro com o diagnóstico, vemos como está tendo sido feito, né, na verdade. E aí, a gente
leva, né, os pontos de atenção. E aí a empresa decide por onde quer começar, se quer fazer tudo, o que quer começar, o que quer mudar, né? Olha, sugestão de melhoria, eu tenho milhares. Eu estou num mundo assim que eu tenho tudo tem uma possibilidade melhor, tenho certeza disso. Por isso que eu falo. Reveja os seus processos de vez em quando. Olha para o mundo lá fora, o que está acontecendo fora da janelinha. Eu falo que a gente está no ônibus ali, ó. E a vida tá acontecendo. Exatamente. E as coisas estão passando e você não está prestando atenção. Porque hoje a pessoa está no celular. Mentira. É verdade. Verdade. Mas é verdade. Mas No é verdade ônibus é mesmo. isso. É. Então, hoje a gente quer levar melhoria. Então, eu tenho um RH já. Vamos melhorar o que você tem. Vamos juntos construir isso. Não é copia e cola. Né? Eu tenho os clientes contadores? Tenho, mas cada um Tem é essa um universo. identidade, né? É um universo. Então, vamos manter, vamos desenvolver também, porque não é do primeiro momento, né? De hoje para amanhã. Eu tive líder já querendo falar, eu quero uma mudança por dia. Já me desafiaram. Falei, então, você me sugere as mudanças que você queira que aconteça. Até hoje eu estou esperando o líder mandar, né? Mas o que eu gosto é que a gente entra com essa simplicidade de verdade, né? Então, tem gente que quer tudo. Tem gente que às vezes faz processo seletivo, aí já gosta da forma do processo seletivo e já quer fazer algo mais. A pessoa já conversa comigo com esse olhar. Tem gente que já contratou o processo seletivo e virou consultoria há 4 anos, está comigo. Desses 7, já está com 4, olha que bacana. E é ali, acompanhando quem entra, quem sai, ajudando nos processos. Como você tem feito? Eu quero saber como você tem feito. Código, como você tem feito? Se a gente fizesse assim, porque eu trago outros modelos e eu crio outros modelos também, né, com você, que vai ser legal para o seu público, né, que está aqui internamente, e os que você quer atrair também, né? Porque hoje a atração é um caso à parte da outro podcast. Não é verdade? Gente, então se você quer ter toda essa expertise e esse talento aí na empresa, a gente vai deixar aqui no link, só para reforçar as redes sociais da Motivale. Vale muito a pena chamá-lo para tomar um café. Adoro. Conversar com ela pessoalmente, a energia dela é incrível. E vai fazer todo sentido para a empresa de vocês aproveitar que a gente está em fevereiro. Então, se, tô negligenciando aí um planejamento estratégico. Olha, ótimo. Uma Já data começa o ano ótima. aí, já mata esse assunto, porque vale muito a pena olhar com esse carinho para a gestão de pessoas agora para 2025. Contratar hoje em dia tá difícil? Tá, você tá contratando? Não, você gente, tá a no minha momento, equipe- olha... A minha equipe, acho que o mais novo, a Vicky, 2 anos. e pouquinho. Olha, que delícia. Tô conseguindo, não é reter talentos, né? Fidelizar talentos. Essa é boa aluna! Ela aprende rápido, essa menina. Fidelizar, isso aí. Mas eu não estou contratando. Eu vejo o pessoal lá na movimentação, lá no escritório. Acho que tá difícil muito a parte técnica, né? Que a gente trabalha muito na área técnica. E eu acho que, assim, isso eu acho que existiu sempre. A questão comportamental também é algo que pesa muito. Acho que a Remonteira, a gente pesa muito mais a questão comportamental do que a Sempre questão foi. técnica, né? Uhum. Porque a Remonteiro tem essa característica de desenvolver as pessoas. Então, eu acho que é difícil por conta disso. As pessoas, às vezes, vou gabaritar a prova, E aí, na hora de se apresentar numa entrevista, a gente participou, né? O Cosme junto comigo. De alguns processos seletivos, eu acho que a maior dificuldade é essa. A questão da pessoa se portar, né? Perante alguma entrevista. Mas essa parte aí, eu passo a bola pra Lu, porque ela me manda. Então, a Motivale não nasceu para processo seletivo, nasceu só para consultoria. Mas com o tempo, eu comecei a divulgar as vagas dos meus clientes e chamei a atenção do mercado. Hoje a gente não está fazendo, depois de 7 anos, a gente não é todo tipo de vaga que eu faço, porque a gente não é uma agência de emprego, não desmerecendo o trabalho, né, que é um ótimo trabalho da agência, mas ela trabalha mais com temporários, operacionais, a gente trabalha mais com vagas estratégicas, né? Lu, mas eu vi uma vaga lá de auxiliar de logística. É porque é cliente de consultoria. Então aí eu não vou falar não pro meu cliente de consultoria, que eu não vou E outra, mas se ajudar. você está fazendo consultoria, também é um papel importante para Isso. você colocar essa pessoa e adequar ela a essa nova cultura e realidade que você está E ele se sente mais seguro que eu contrate, porque eu conheço, né? Então, é um combo ali que é automático, não é uma questão. Mas se ele quiser contratar por fora também, ele contrata e a gente desenvolve depois, né? Então, não tem problema quanto isso, né? Muito se fala do apagão de mão de obra, né? Realmente, se você for fazer uma reunião aqui só de RHs, é o que a gente vai falar. É assunto para ser tratado, para ver como cada um está fazendo
para sair desse apagão? Algumas questões que são do mundo atual, né? A gente tem aí hoje, você falou da parte técnica, as faculdades mais EAD, não tem mais aquele contato com o professor, então tá formando... Depende muito da pessoa, tá? Não estou generalizando. Mas vamos pegar um curso de ciências contábeis, do EAD, e do presencial. Tem gente que não suportou, né, o EAD. Eu conheço profissionais que, não, fui pro presencial, porque aprendi mais, né? Então tem essa questão. Hoje o ensino, ele tá muito mais acessível, porém eu não sei a qualidade. Eu sou muito crítica quando eu vou escolher uma pós, a Tati sabe, a gente já conversou sobre isso. Eu tenho que olhar, ler, e se não tiver bacana, eu saio hoje, né? Porque eu gosto de estudar ainda coisas concisas. Aí eu falei, ano que vem eu vou fazer alguma coisa. Porque eu gosto de uma coisa que tenha mais tempo, que eu conheça pessoas, né? Então, tem a questão da educação, né? Então, assim, ensino médio não forma ninguém, tirando as ETECs, né? Que ainda são... Que aí já tem mais técnico, né? Isso, né? Traz alguns assuntos... bacanas também, né? Empregabilidade, a gente tá falando, hoje faz palestras em ETECs falando sobre isso também, então acho bacana que tá nesse momento. Mas ensino médio não forma ninguém, né? A gente sai dali, hoje o pessoal, o que eu quero? Se não tem um apoio familiar também, às vezes não tem referência, ou o pai acha que tem que ser médico. Ou tem que ser hoje, a gente concorre com os blogueirinhos, dar dinheiro, fazer vídeo. A gente concorre hoje com... iFood, Mercado Livre, que são empregos informais, mas me dá uma flexibilidade de não ficar ali à disposição de um empregador 8 horas. A gente tem esse apagão por conta disso também, porque tem gente que... Eu fiz entrevista, Cosme, com mulheres que falou, eu sou ajudante do meu marido no Mercado Livre, mas compensa mais para mim do que a vaga. Entendeu? E tá tudo bem. Eu gosto de entender. É bom que os candidatos traz pra gente esses olhares também, né? Tá sim, tá difícil, não tá fácil, não dá pra falar que tá lindo, né? E ninguém, qualquer empresa que me procura, eu já olho a vaga lá e já destaco os pontos de atenção, né? Urgência não tem comigo. Não adianta, quer fazer um processo seletivo bacana, convidar pessoas para aquela vaga, tenha tempo. Tenha tempo para se dedicar. Não pegue... Eu estava até conversando com meu filho ontem, que a minha nora está fazendo um processo seletivo, que não está a questão do 6 por 1 aí. Tá. Então, tem pessoas com opinião formada. Tem que acabar mesmo. Tem uma discussão enorme no mercado, que a Tati sabe mais do que eu. E aí ela não quer 6 por 1, né? E falaram assim que podia ser 6 por 1, mas com possibilidade de mudar depois, assim. Pra quê? Pra chamar a pessoa para o processo seletivo. Sim. Chegou lá, não tem essa possibilidade. Ela pegou, levantou e foi embora, porque aquelas entrevistas em grupo, né? Mesmo assim, ela foi selecionada, foi chamada para trabalhar. Olha como que a gente está em processo seletivo. Então, o que eu sinto... Não vá buscar o candidato em casa. Ou pegar ele na rua, passando, olha, tem uma vaga igual antigamente. Antes se fazia muito isso, Não faça isso, se você quer uma pessoa legal para trabalhar com você. Se você sabe o que você quer também. Porque às vezes, Cosme, a empresa não sabe o que ela quer. Você pensa que tem uma descrição de cargos? Não sabe, eu quero um auxiliar administrativo, mas ele vai fazer o quê? Quais as competências necessárias? Não fala. Skills, sim. Não sabe, eu tenho que ficar... fazendo reunião para descobrir, até porque as comportamentais eu tenho que saber. A gente mapeia isso para a gente ver se tem compatibilidade com o cargo, né? Me aproprio de saber quem é a empresa que eu não conheço. Preciso me apropriar. Quem é, né? Então, tem todo esse processo, né? Que é um processo mesmo. Não pode ser de hoje para amanhã. Você tem aí um banco de currículos, que é uma furada.
Não, a pessoa colocou o currículo hoje, amanhã já tá E as procurando. pessoas mudam também. Isso. Sim. Né? Além de estar incompleto, o candidato não gosta de plataforma, a maioria. Aí você encontra ele lá na Cato, encontra ele lá na Solid, totalmente diferente. É a mesma pessoa. Esquece de atualizar Isso também, né? porque tem ferramenta para importar, não utiliza, né? E aí a Fabiola pode falar melhor do que eu, que ela fala de carreira, eu adoro, né? Essas dicas que ela fala, né? Para a pessoa entender como ela faz essa busca também, né? Porque às vezes a vaga perdeu a chance. Eu olho o currículo, eu falo pra Tati, olha o currículo, que eu falo, meu, o que tá falando aqui? Nada. Se eu pego um currículo de departamento pessoal, nada do que eu preciso. Tá aqui no currículo. Eu vou ter que conversar com essa pessoa. Eu vou ter que ter tempo pra conversar com essa Pra pessoa. conhecer o que tá por trás daquilo ali. Não né? me fala que você faz uma entrevista em menos de 50 minutos. Quem faz uma entrevista e conhece alguém, conhece a pessoa e conhece o profissional, né? Porque são duas partes diferentes, em menos de 50 minutos. Então tem outra tratativa. O candidato da Motivale não pode ser tratado assim. Né? Então tem toda uma responsabilidade. Assim, tá difícil, não tá fácil para nenhuma área. Né? A vaga tem que ser atrativa. Ela tem que ter lá alguma coisa que fala, opa, essa vaga aí Faz eu quero sentido pra mim. conhecer. É. Hoje tá assim o mercado. Né? Não é mais aquela questão, eu preciso trabalhar. Também tem. Preciso trabalhar e pagar boleto. Uhum. Também preciso. Né? Mas tem outras coisas a mais. O híbrido, o ambiente. As pessoas com as quais ela vai trabalhar. É isso aí. É. E como que, falando um pouco desse espaço empresa, como que o RH tem a possibilidade, assim, na visão de vocês, de conseguir construir cultura, mas ao mesmo tempo atender um pouco atender as necessidades das pessoas que trabalham lá? É importante que o RH tenha algum impacto na cultura? Como que é? Total, né? Eu acho que o RH é o principal Meu motivador Deus da do céu. cultura, né? Hoje é o estratégico que a gente fala. O RH não é mais... Operação, né? Isso, né? Eu acho que tem que estar... Eu falo muito sobre isso nas empresas também, em relação à transparência, Cosme. Porque eu só vou entregar o que eu estou entendendo porque eu estou entregando. Então, a cultura, ela cria... É up-down mesmo, as pessoas cansam de falar isso. Mas é porque é verdade, É né? verdade, é a realidade que eu vivo. Se eu não tenho um diretor legal, se ele faz algumas coisas que eu já não concordo, eu já não quero ficar ali, entendeu? Então, a cultura é o jeito de ser daquela empresa. E cada um tem que olhar e ver se tá servindo a camisa ali, eu falo, né? Não tá legal, tá apertando. Então, talvez você tenha que olhar outra cultura, né? Que mais se adequa. Mas é essencial o desenvolvimento das pessoas e o entendimento delas em relação ao que a empresa está esperando de você, aonde quer chegar. Porque eu estou contribuindo com isso hoje. O que eu faço? Eu estou contribuindo com uma empresa que te contrata, né, que quer uma folha de pagamento bacana, uma contabilidade bacana, mas o que a minha empresa espera de mim? A minha, não a empresa que eu estou atendendo. O que eu posso me desenvolver, onde eu posso chegar, qual é o projeto que vai ter para 2025, que eu estou inserido nisso, ou eu não estou inserido, me deixaram de fora. Eu não estou nem sabendo, Cosme. A comunicação é outro fator gritante. Eu falo, gente, excesso de comunicação não mata ninguém. Agora, a falta de transparência, comunica, fala, né? Fala ao gestor, né? A parte de estratégia tem que estar alinhada. Não adianta você falar uma coisa e o outro não concordar e falar ok, e depois sair no corredor falando que, né, reunião de gestão. Falando, então, eu assinei, eu acho que não é bem assim. Tem que bater o martelo aqui. É ou não é? Vai ser assim ou não? Porque depois vocês que vão disseminar isso em relação às pessoas. E isso que vai movimentar a sua cultura. Como que é? Como que as coisas acontecem dentro da R Monteiro, né? Vamos falar assim. Né? Então, é up-down mesmo. É muito exemplo, né?
Porque, você falou do ego, né? Porque o meu ego, eu sou o diretor, né? Eu posso isso, eu posso aquilo. Não, todo mundo é gente. Todo mundo tem as mesmas dores, tem família, tem pet, tem, né? Tem tudo na vida igual, né? A gente é uma formiguinha mesmo, assim, lá de cima estão olhando pra gente aqui. Alguém deve estar cuidando da gente, né? Mas é esse o movimento. Comunicação, transparência, mostrar o que vocês querem realmente, inserir as pessoas também, porque falar, pô, tem um projeto bacana, mas sei lá, tô jogando, tá? Não sei como é aqui. Porque, tem o pod, mas o que eu posso contribuir com o podcast da R. Monteiro? Talvez eu tenha ideias e eu não tenho abertura de fala. E aqueles mais quietinhos, que você sabe que são os analistas planejador, estão ali só vendo os pontinhos que o executor comunicador... Às vezes não vê, né? Às vezes não vê, porque quer entregar, quer dar o resultado. Então, eu acho essencial que tenha esse olhar. Legal. Eu acho que, além do RH, eu acho que... Ai, que lindo nome. Adoro, além do RH. Obrigado. Você não vai me cobrar, não, né? Não. Eu acho que a liderança também tem que abraçar, né? Porque a gente tem as diretorias, né? O CEO, enfim, que... Óbvio que acho que é o principal ali para dar o exemplo, né? Igual o filho, né? Você tem que dar exemplo pro filho ali, que se você falar, não adianta, você não pode falar isso, você vai estar falando, ele vai virar para você falar, mas você falou, né? Ainda mais na idade da Isabela, 4 anos, que aponta mesmo. Então, que absorve o mundo, absorve tudo. Então, é como se fosse um filho mesmo, o diretor ali é como se fosse o pai ali das crianças, vamos dizer assim. E eu acho que a coordenação, né, as pessoas que estão ali na linha de frente, na liderança, é importante também abraçar essa cultura, né? Não adianta só a gente falar assim, eu concordo, e o RH fazer várias políticas ali de que, é a cultura da empresa, porque a gente é transparente, e a liderança guardar para si e falar, não concordo, mas se ela não concorda, automaticamente a equipe também a gente vai ter um problema com a equipe. Então, acho que é o todo ali, né? Quem tá ali na linha de frente precisa ter essa questão de vestir a camisa e vamos para cima e acreditar naquilo que está sendo proposto, né? E tratar cada um como individual. O que acontece às vezes, né? Porque eu faço assim, eu sou a gestora, todo mundo tem que ter a mesma trajetória. Não tem. O importante é como o resultado final ali, a entrega, o meio do... Tem o processo, tá? Não tô tirando o processo do meio, não. Sim. Pelo amor de Deus. Ela falou de processo, agora tá falando, né? Mas o importante é você deixar a pessoa livre. Eu gosto de 2 telas ou não gosto de 2 telas? Tem gente que não gosta. E por que você vai impor 2 telas pra porque ela? aqui tem 2 telas. Eu teve um lugar que falou, mas eu não gosto. Eu não gostava de 2 telas. Eu não gostava. Eu não gosto. Eu uso uma só. Entendeu? É o meu jeitão de ser, é o jeitão Luciane. Então, os líderes têm que respeitar também a trajetória de cada um. Porque tem um que fala, porque eu estudo, porque cada um estuda de um jeito. Um gosta de ouvir um podcast, Então, você tem que ajudar ele a buscar o conhecimento, a se desenvolver do jeito que ele se sente à vontade. Que faz sentido pra ele, Não é a cartilha, igual o EAD. O EAD, eu não me sinto à vontade no EAD gravado. Não me coloque. Eu fiz EAD ao vivo, que é diferente. Não me sinto. Se eu ver a pessoa falando lá, vai começar me dando sono, eu quero participar, eu quero que tenha outras pessoas. Isso é a Luciane. Agora, talvez outra pessoa já gosta do EAD, gosta de ver o gravadinho ali, tá bom pra ele, tá tudo bem. Né? O importante é que a gente absorva o que é interessante. Né? E o gestor tem esse papel fundamental. A Tati falou assim, a gente tem que ser pai. Tem diretor que se eu falar pra ele, você ser pai, ele mata. Ele não, por que ser pai? Nem tenho filho, sabe assim? É sim. Mas é aquele pai que educa, mas que impõe limites, que faz acontecer. Coitada, eu fui mãe da Tati. Eu fui mãe da Tati. Profissionalmente, eu fui mãe da Tati. É isso. Entendeu? Para que ela atingisse ali a carreira dela também. Em nenhum momento eu tô pensando só em mim ou só na empresa. Eu tava vendo ela ali como indo. Profissional, individual. Isso, exatamente. É isso aí. E hoje tem sido falado muito de gestão humanizada, né? É usado esse termo. O que vocês pensam sobre isso, assim, na prática? O que é ser um gestor humanizado? Eu acho que é basicamente o que eu comentei, né? A gente ter empatia,
conseguir entender os limites, né? Acho que a gente falou meio A gente já falou, de né? tudo, Já né? adiantei essa resposta. Entender o limite da pessoa, e não tratar as pessoas como um robô, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais isso. Foi o tempo que era aquela coisa de, é chefe, você tem que fazer. Eu até vi em alguns locais, né? Antes era bonito você mostrar que tá trabalhando, tá fazendo, tá executando. Hoje em dia a gente não tem mais essa característica, né? A característica de você olhar pro outro, você conseguir enxergar que precisa de ajuda. Não é feio virar e falar, eu preciso de ajuda. Que antigamente você ficava taxado, nossa, eu não consigo. E a partir do momento que a gente consegue entender, né? Que a gente não vive no mundo da Disney, nós somos pessoas, foi tudo aquilo que a Lu já falou. E a gente tem um individual, a gente precisa olhar para as pessoas de uma forma especial e não de uma forma como números. Eu acho que já mostra, já faz com que a gente retenha pessoas no sentido de ter próximo, de enxergar que você e fideliza essas pessoas, né, de uma forma que vai fazer um diferencial para a empresa. Eu acho que hoje em dia, na gestão que eu estou inserida, eu vejo muito isso, que eles olham entre si também. Não é só eu olhar para eles. Eu vou ter que marcar um médico. Ai, meu Deus, mas eu vou sobrecarregar minha equipe. Porque isso já vai sendo natural, né? Você consegue implantar isso. Com essa sementinha dentro das pessoas, né? Então, acho que é basicamente mais ou menos nesse caminho. Mas a gente já falou bastante sobre isso, né? Foi dando uma adiantada. Humanizado tem algumas modinhas, vou falar assim, né? No RH e em outras áreas também. Mas a essência mesmo, gente, é pessoas, cuidando de pessoas, buscando um resultado empresarial, né? Porque tem que ter sucesso para poder remunerar, para manter, não só para o lucro do sócio, do dono, do diretor, né? Para se manter mesmo na área contábil. Eu aprendi muito isso, né? A gente aprende todo dia como empresária também, né? Mas relações humanas, eu acho que a gente não pode deixar a tecnologia tirar isso da gente, né? O humanizado que fala aí, em qualquer ambiente que a gente esteja inserido, né? No familiar, porque muito se questiona, né? Tá na família, mas todo mundo tá no celular. Às vezes eu dou uns gritos em casa, gente. Ou um tá lá na música, outro não sei. Não, gente, né? Quando é pra estar todo mundo, quando consegue se reunir, é pra estar junto. É esse estar perto, né? Que faz a diferença. Que eu te conheço mais. Eu só trabalho, né? Tem empresas que eu tenho que levar essa consciência, Cosme, que não é só o trabalho. Eu até me assustei com algumas situações no dia a dia que você vai acompanhando, né? Como assim? Você é a melhor amiga dela aqui e, aconteceu alguma coisa com a pessoa e você nem foi lá visitar a pessoa, por exemplo. Acontece. Ou não, às vezes nem pergunta, né? Nem faz a pessoa se sentir inserida naquele ambiente. Sim. É igual os afastados da folha de pagamento. Eu falei, quem cuida dos afastados da folha de pagamento? Em algumas empresas. Temos até hoje isso. Não é? Não cuida, né? Não sabe se o cara fez perícia, se não fez. É isso aí, tá junto. Tá em tratamento, se a pessoa tá indo bem, progredindo. Tem gente que já morreu, sabia? Talvez a empresa nem saiba. Porque tá afastado. Já teve casos Já peguei casos assim, que eu tive que entrar enxerida lá no processo do departamento pessoal, aí vi uns nomes lá que eu não conhecia com o tempo. Cadê essas pessoas aqui? E aí que foram buscar para entender onde estava, como estava, qual era o afastamento, porque desde o primeiro afastamento eu estava com o mesmo lá. Aberto, em aberto, afastado de todas as folhas de pagamento, né? Então, existe essas coisas, né? Existe essa falta de relacionamento. O que eu falei, o que me trouxe uma consciência quando eu resolvi fazer o podcast? Fiz uma lista de convidados. E aí fui fazendo os contatos para convidar, né? Então eu falei, gente, eu não tenho contatos. Eu tenho pessoas que eu me relaciono. De alguma forma. Umas mais, umas... Quando dá, né, Cosme? Cosme. Mas eu tenho um relacionamento, tenho uma história com as pessoas que estão indo lá no podcast também. Ou, no futuro, quem sabe, é uma pessoa que eu conheci, tive pouco contato, mas gostei. Mas, nesse momento, eu prezo muito pelos relacionamentos. Humanizado aí no RH... que é aquela questão que eu sempre trago. Vou fazer RH por quê? Porque eu gosto de pessoas. Resposta padrão, né? Padrão. Olha, pega aluno, né? É porque eu gosto de pessoas. Não é só gostar.
Tem uma lista de coisas que você tem que fazer, né? Então, eu até entrei em questionamento aí com outras pessoas por causa do gostar. Gostar, eu gosto, né, da Tati, da minha família, com quem eu me relaciono, eu gosto mais. Gosto mais, não é verdade? A gente não tem um vínculo quando a gente tem um vínculo com a pessoa, né? Não é só gostar, gente. É entender aquela pessoa. É dedicar-se. É saber como ela reage, né, em certas situações. Desafio ali que você vai conhecer a pessoa de verdade. Sim. Entendeu? Então, não é só gostar. Não faça RH porque gosta de pessoas e contabilidade porque gosta de números. Porque não é mais isso, não. Não. Só gostar de números? Imagina. Né? Não tem um cliente para atender, que é uma pessoa? Pois é. Que tem a necessidade dele. Isso, que tem o perfilzão dele, né? Que a gente Exatamente. fica muito craque em análise comportamental, a gente já até... Sim. Só de conversar, a gente já sabe como que ele reage em algumas situações. Sim, aí tem Entendeu? a questão da escutativa que a gente faz não só para os colaboradores, mas também para os clientes. Então a gente está envolvido no meio de pessoas o tempo todo, né? Isso, Não tem isso nem pra mesmo. onde fugir. Mas o gostar, eu acho que é muito forte ainda. Porque o gostar é relacionamento. A gente gosta de quem a gente conhece, se relaciona. Né? Sim. A gente tem que cuidar dessas pessoas, olhar para elas, né? No RH. Sim, tirar o ego, né? Isso, exatamente. Né? E independente de quem... eu trato a Tati assim, porque ela gosta de ser tratada assim, tá? Não é porque a Tati é a mais bonita do departamento, né? Porque cada um reage de uma forma, tanto para aprender, né, como para estar comigo, né? Se eu chegar assim se eu chego pro meu filho caçula, vamos fazer uma coisa? Ele, vamos. Pode ser. A resposta dele, o vô dele fica imitando ele, pode ser. Se eu falo Rick, ele, bora, não sei o quê, já tá pronto já. Cada um reage de um jeito. Esse olhar que tem que ter. Eu queria comentar, isso a gente comentou antes de começar o episódio, mas eu queria comentar. Você falou das pessoas falarem que gostam de pessoas e aí se enfiam na faculdade e tal. Eu participei de um evento esse ano e a segunda vez que isso acontece eu observei. A gente estava no evento de pessoas, eu precisava falar sobre... Eu precisava desabafar isso aqui. E aí era um evento de pessoas. Então, todas as temáticas, a gente falou de diversidade, falamos de etarismo, falamos de mercado de trabalho. Todo assunto bacana. Todo assunto assim. E é muito legal. Quem estiver nos assistindo, se tiver a oportunidade, corra atrás desses assuntos. Isso. Diversidade não é modismo. Etarismo não é modismo. A gente tem uma curva de crescimento no Brasil de pessoas mais de idade, as pessoas estão tendo menos filhos. É uma realidade? É uma realidade que a gente nosso precisa mercado. atuar. Né? E a gente precisa entender isso, acolher essas pessoas. E aí, a gente... todo mundo lá sai naquela energia de... que legal que foi. Que vou sair fazendo. Aí chega na hora do café, aí tem aquela mesa assim no meio. Aí aqueles profissionais todos de RH que cuidam de todas as outras pessoas na empresa... Aí vão pra fila, assim... Vão pra fila não, né? No começo não tem fila. Aí se junta, assim, em cima daquela mesa. E aí não dá espaço pras pessoas que estão vindo. Porque teve gente que quem senta atrás... Chega primeiro na mesa. Quem sentou na frente, não. Aí eu, tranquilo, fui lá, cheguei. Aí eu observando assim, as pessoas conversando. Aí naquela... E aí não dava espaço. E aí toda hora você... Opa, dá licença, dá licença. Parece que você tava pedindo um favor. Nossa, tá todo mundo comendo uma esfirra. Deixa eu pegar uma esfirra aqui também. Porque eu também tava assistindo. E aí eu fico pensando... Essas pessoas, elas falam tanto de empatia e são essas pessoas que estão cuidando das pessoas da empresa. Mas, poxa, na hora de dar uma licença, a pessoa não consegue perceber que tem outras pessoas que estão ali. Eu sei que é uma besteira, é uma coisa... Mas são você essas observou. pessoas que estão cuidando das pessoas, por exemplo, da minha empresa. É o seu olhar, é isso aí. E aí, como que a gente coloca essas pessoas para cuidar das pessoas se no momento de tensão, elas estão se colocando tanto em primeiro lugar que elas não estão olhando as outras pessoas que estão ali de igual para ela. Quem dirá... O abaixo, né? Que ainda tem essa questão do organograma de cima para baixo. Então, é muito complicado. Então, fica a dica. Se você tava lá nesse evento e você não deu falar isso. No próximo evento, não faça, porque o Cosme tá lá de olho. Eu vou ficar olhando lá se você tá comendo e dando licença para as outras pessoas também poderem comer. Mas é muito isso, assim, essa percepção das pessoas. É a prática, né? Às vezes o discurso é um. Exato. E a prática é outra. Porque eu tô inserida também no mundo de RH muito, eu preciso estar também. Eu faço parte, né, de uma associação de gestores de recursos humanos aqui do ABC. Então, eu tô contaminada de gente de RH, né? Mas são gente também, tem que se olhar. Isso que eu falo, né? Então, assim, a gente
Eu acho que falta um pouco em RH para RH, não sei como está a contabilidade hoje, porque aqui na Remoto a gente tinha a cultura de muito benchmark, de trocar experiência, trazer pessoas para conhecer como a gente fazia, trocar figurinha. E hoje eu não vejo isso aí fora. As pessoas têm medo de se mostrar, né? O RH... Pô, se eu tenho uma dica, se você falar, Lu, você tem uma dica para isso? Cara... Pode me chamar, Tati sabe, pode me chamar. Né? Eu vou ficar guardando pra mim uma coisa que eu quero que o mundo conheça. Tem espaço, entendeu? E é pra vender as pessoas que vão ser atingidas por isso, Isso né? mesmo. Então, vai expandir isso, não vai ficar só... Eu adoro. O que é bom é para ser compartilhado. Mas RH ainda guarda muita coisinha também. Alguns RHs, né? Não tô falando de um RH. Sim. Alguns, ele é o detentor, ele acha ali, né? Daquilo. Né? Então, sim, usa um salto alto, como eles falam. Né? Parece que são os donos da empresa. Parece que são pessoas de outro planeta, que não tá nesse mundo que a gente vive. Né? Infelizmente, é esse o meu olhar. Né? Porque eu estou inserida no mundo de RH há um tempo já. E eu não gosto. As pessoas, às vezes, me vêem na foto e falam, nossa, você é muito diferente. Eu falo, melhor ou pior? Nossa, muito melhor. E eu dou graças a Deus. Né? Porque a foto, ela tem uma imagem da gente ali, né? É limitado, né? E aí, quando vê, fala, nossa, tão simples, tão prático. Você fala as coisas de uma maneira tão fácil de entender. A gente estava até no último podcast que a gente gravou, a gente falou do inglês, né? O RH, tem RH que usa muito todas as palavras em inglês. Eu entendo, né? Eu não estudei, eu fugi da escola, já falei isso, né? Do inglês. Mas eu não utilizo, porque os meus públicos são diversos. Eu não posso ficar falando o tempo todo aqui, soft skills. Porque eu vou lá isso um pessoal operacional, ele não sabe o que é uma soft skill. Não atinge o seu público, né? Então, eu optei por trabalhar com termos mais usuais mesmo, que dá o mesmo recado. E às vezes até o detalhe, falando sobre... quando a gente vai entrar com um novo projeto, eu tenho que levar para os colaboradores o que a gente vai fazer. Eu motivá-lo e quero falar. Sim. Junto com a empresa. E eu tenho que pensar na comunicação ali. Então, RH tem que descer vários degrauzinhos, às vezes, para atender aquele público ali. Igual você falou, pô, era para ser mais organizado. Sim. A gente tinha para todo mundo. Exato, e a gente tava cuidando de pessoas. Tinha para todo mundo. A gente tinha tido uma palestra falando de... Acho que foi etarismo e era ele é bem conhecido, eu não vou lembrar o nome dele. E ele tava falando da postura da terceira idade. E a gente tinha tido uma pessoa falando de diversidade trans nas empresas. E aí, de repente, a gente fala... Aí todo mundo, nossa, eu vou cuidar de pessoas e não sei o quê. E aí, é um momento que a gente tava confraternizando, mas que você começa a perceber que, opa, peraí. Essa confraternização não é para todos. Então. Isso. A gente teve um case de diversidade na GRH. Ano passado, nem foi esse aqui. E eu fiquei encantada com o case, porque foi implantado, né? Mas aí eu saí com uma conclusão de lá, de alguns assuntos, tá? Tô falando de diversidade porque você tocou nele. Alguns assuntos não são tão simples como colocam lá, né? A gente precisa de letramento. Não é verdade? Coisas, assim. E eu acho assim, é tentativa de acerto. Ninguém vai querer fazer alguma coisa errada, né? A gente vai fazer um projeto, a gente quer que dê certo, mas a gente tem que ter lá o plano A, B, C, olhar para aquilo. Igual eu estava comentando com vocês antes também do podcast, né? A gente fala da ESG hoje, eu acho maravilhoso, adoro, né, esse assunto. A gente fez até um podcast falando sobre isso, mas a gente indiretamente, a gente já faz isso, né? Eu já fazia isso, né? Essa consciência pro ambiental, né? Pelas pessoas sempre. Sempre alguma coisa diferente, alguma coisa olhando, né? Diversidade é uma coisa que eu nunca tive essa questão, né? Nada pro processo seletivo. Vou ficar olhando, né? Rede social. Eu falava, não olho rede social. Eu tenho amigos de RH, olhava a rede social, eu falava, não olho. Entendeu? Por quê? Eu quero ver o que ele me representa aqui comigo, não lá nas fotos que ele tira no final de semana dele. Entendeu? Então, é essa consciência que tem que ter mesmo. Entendeu? RH não é só achar que senta atrás da mesinha lá com seu ego
né? Porque está muito próximo da diretoria para as decisões, né? De pessoas, achando que é só ele, né? Tem todo um contexto para ser olhado. Bom, estou na minha última pergunta, antes de finalizar. Essa deve ser aquela lá, né? Bem encerrada, né? Não, essa que eu queria saber, na verdade, só o que vocês têm entendido de tendência, assim, para a área de pessoas no mercado? Deixa falar que ela está estudando. Ela tá cheia de novidades. Não tô tão... Eu acho que a gente falou um pouquinho, né? Eu acho que, olhando para pessoas mesmo, acho que esse assunto de diversidade tá muito em alta, assim, né? Porque... o mundo muda o tempo todo, as pessoas mudam, e antes era muito taxado, né? As coisas eram muito taxadas. Hoje, acho que a aceitação, de uma forma geral, aceitar a pessoa da forma que ela é, eu acho que tá tudo muito mais, ou pelo menos me parece estar muito mais claro em relação ao passado. Então, acho que se fala muito sobre essa questão de vamos aceitar as pessoas, vamos ser nós mesmos. Eu acho que a gente tem até um ponto que a gente não tocou aqui, que a gente tem um agravante aí em relação às gerações, né? Que a Lu até falou do filho dela, dos filhos. A gente tem uma dificuldade muito dessa galera nova, né? Essa ansiedade de querer tudo muito pra ontem, que é um desafio que a gente tem. Mas eles estão sendo eles mesmos, né? Tipo, eu não acho muito que... mais. Muito do que autêntico. Eu vejo pelos meus filhos. É assim, pra mim não compensa eu estar aqui. Eu tô fazendo o processo seletivo, né? Que nem ela comentou. Mercado Livre, pra mim, vale muito mais a pena. E é isso, a pessoa tá sendo ela mesma. E tá feliz fazendo isso. Exatamente, né? Então, não tem mais aquilo... hoje meu pai era médico, eu tenho que ser médico. Vou meu me pai encaixar em tal coisa pra ficar na empresa. Eu acho que cada um sendo aceito da forma que é. Né? Acho que daqui pra frente a tendência é que continue assim e a gente aceitar assim. Porque senão a gente vai perder pro mercado, né? Se as empresas não virarem essa chave, uma hora as pessoas que aceitam tudo, elas não vão aceitar, por exemplo, as empresas, se elas não virarem essa chave, elas vão perder pessoas, que já está acontecendo, né? De perder pessoas. A gente tem que se atualizar, senão vai ficar pra trás. Isso mesmo. Continuar olhando pra fora da janela sempre, porque o mundo tá acontecendo lá fora, de verdade. Mas o que eu sonho, né? Você falou de tendência, né? Tá acontecendo em algumas empresas, outras não. Flexibilidade, né? E tanto como o híbrido, né? Deixar a pessoa mais à vontade para que ela possa criar mais, trazer mais opinião, né? Então, essa flexibilidade de horário, de CLT, porque a nossa CLT é uma caixinha ali também, né? Eu acho Teve a reforma, mas não reformou. Eu acho que pode ser mais bacana. Né? Eu acho que poderia. Moderna, né? Uma relação de trabalho mais leve. Eu sonho com isso, né? Porque ontem eu estava na minha manicure e elas estavam com uma recepcionista. E aí acabou o contrato de estágio. Só que acabou agora no final de novembro. E imagina dezembro sem a menina. Que é o pico, né? Isso, e ela falou, meu Deus do céu, como que eu faço, né? Eu falei, em outros país aí, isso seria tão fácil. A pessoa está à disposição, vai lá e trabalha e recebe e pronto. A lei às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha a flexibilização disso, né? Porque ela está muito, muito afim de ajudar ela como, né, autônoma, que ela acabou o colégio. E ela, não sei se ela vai fazer uma faculdade para continuar como estagiária, né? Então, nem todo mundo tem, né, essa trajetória. E ela está muito querendo, ela passou lá, inclusive, né? Você tá precisando de alguma coisa, tá sentindo falta. E a gente, por conta da lei... Fica limitada, né? E algumas empresas, é a lei ali na ponta do dedo, é o horário, é o ponto... Força isso, né? Mas não tem um banco de horas, não tem uma férias coletiva, não tem um combinado, não tem nada ainda, né? Então, eu sonho que essa mudança... algumas empresas já têm, né? Já tem um pacote de benefício mais flexível também, então eu escolho o que eu quero. Se eu quero, eu tenho lá um pacote, né? Então tenho mais de uma assistência médica, tenho academia, mas tenho uma outra coisa de repente, né? Tem que olhar para o público também. Então, isso que precisa acontecer mesmo, né? De verdade. Que acontece em umas, mas não acontece em outras. Aí é o que a Tati falou. A gente perde. Se não tiver o tempo todo, Cosme, o tempo todo da minha vida, né? Eu saio para conhecer coisas novas,
não dá pra fazer aqui. Dá sim, vamos fazer assim. Vamos, né, dar uma Não precisa fazer melhoradinha. do jeito do outro, né? Não tenho a verba, não tenho investimento. Vamos fazer de um jeitinho que vai ser legal Não também. deixa de fazer, né? Faz alguma coisa, né? Às vezes tá fazendo, mas não tá mais na moda, vamos falar assim. Não é mais esse mundo. Tá atrasado. Eu quero muitas mudanças ainda em RH. É isso aí. Então, meninas, eu quero muito agradecer vocês por terem participado, terem topado. Diga Lu, é você. uma honra pra mim ter você aqui. A gente chegou a conversar um tempo lá na padaria, a gente trocou uma ideia, o tempo passou, eu nem vi. A gente ficou, acho que um período inteiro na padaria. Aqui a Só gente já- comendo e conversando. Aqui a gente teve o apito também, mas esse apito aí a gente vai fazer parte de alguns episódios aqui, de vez em quando, acontece. E eu quero desejar, então, muito sucesso pra você, Lu, muito sucesso pra você, tá? A gente tá nessa... Obrigada, tamo junto, Nossa. né? Estamos nessa caminhada, né? Até quando der, a gente vai estar junto. E Lu, muito sucesso. Pra nós, Obrigado pela sempre. disponibilidade, pelo carinho que você recebeu esse convite. Eu desejo muito agradeço. sucesso aí pra você, pra Motivale. Lembrando que todos os acessos também estarão aqui Uhum. no link. E mês que vem a gente tá de volta, pessoal, com mais um episódio do Pode Contar. Tchau!